Fala galera, estamos aqui do Fala Mais no Joga, estamos com um convidado ilustre aqui, amigo Raul, ó, nosso amigo Bochecha, Fernando, mais conhecido como Bochecha, e trouxe ele aqui para se defender, que você falou que o Botafogo dele não ganhava nada esse ano. Fala, galera do Fala Mais no Joga. Fernando, Bochecha, obrigado por ter vindo, irmão. Tamo junto pra gravar com a gente hoje aí. Eu não falei isso, não. Eu quero Falou imagens, sim, tá eu no quero corte, né, imagens. Bochecha? Tá no corte. Quem tá no corte, então vão lá no YouTube, lá no Instagram e vejam lá quem falou isso. Eu posso me defender. Mas vai chegar lá quando chegar na Série A. Vamos chegar lá nesse assunto. Vou manter minha posição. E aí, rapaziada, boa semana pra gente aí. Vamos falar da Série D? Bora, vamos. Vamos lá? Série D que nós tivemos nesse final de semana. A gente fala do time de Brasília, né, Fabão? Ceilândia e Capital, né? Ceilândia. Jogaram bonito. Jogaram bem. O empate, o líder, né, que é o Ceilândia, empate muito importante fora de casa. Do Ceilândia, né? É. Que é o líder com 11 pontos. 11, É. empatou. Aparecidense, segundo com 10. Luverdense, terceiro com 10. Capital, com a vitória por 2-0 aqui no JK, no Paranoá, foi a 7 pontos, tá no G4. Lembrando que foi só mudar de técnico. É, rapaz. Primeira vitória já, dois, começou com o pé dois direito. jogos já, um empate ou Tá vitória. bom. E novo foi a técnico. primeira derrota do Luverdense. no Foi, o campeonato. Luverdense tava vindo bem, contra o Capital. tinha 10 pontos, caiu para terceiro lugar, o Luverdense. Misto, né, com empate, ficou com 6 pontos, Porto Velho com 4 pontos, Goianésia 7 pontos e Goiânia 3 pontos. E na próxima rodada nós teremos aqui na Badião, Ceilândia e Aparecidense, jogo importante, porque o Ceilândia é líder, é segundo colocado, não é isso? Puxa, Isso. e aí, jogo de 6 pontos, como dizem, né? 6 pontos. Tem que ganhar. Ganhar Já. pra- E pra- lembrando que aí de volta, né? É, a Por gente tudo. nem sabia, a gente pesquisou Tava- hoje e é turno e retorno de grupo, né? O Turno e retorno. Turno e retorno. A gente tá quase já encerrando são 14 rodadas, então falta mais essa e mais um para poder encerrar o primeiro turno da fase de grupos da Série D. O Capital ainda tem chance ainda. Tem, Falta bastante tem. jogos ainda, recuperação ainda. Mas o Luverdense é um time de tradição. Aqui no... Já disputou Série B, né? Há alguns Série B. anos. Acho que tem uns 3 anos que disputou Sim. a Série B. Ficou um bom tempo lá. E agora aquela coisa, né? Tem uns times que vão para a Série B, fica lá um tempo, de repente, aí vai caindo, chegou na Série D, né? Mas é um time lá de Lucas do Rio Verde, terra do agronegócio, muito investimento, mas o Ceilândia tá aí. Acho que o Capital e o Ceilândia acho que tem totais chances de Tem muitos jogos próxima ainda, né? fase. E o Capital tem que ganhar, tá com 7 pontos. 7 E pontos. aí vai a 10. 10 pontos. E aí, se perder, fica difícil, né? Eu acho que... Porque o Luverdense vai a 13. Já passaria o Ceilândia se o Ceilândia não ganhar. eu acho que o... Capital pega Goianese fora, né? Domingo. lá no Valdeir de Oliveira. Fui lá já muito bem recebido lá pelo Goianésia lá, pessoal muito caloroso e educado. Tenho camisa 10 do Goianésia, já gravei com ela já, depois vou trazer. E a situação do Capital não é nada fácil, porque tem uma pedreira agora, quinta-feira, contra o Fogão. Fogão campeão, nunca critiquei. Nunca critiquei o Nunca Fogão. falei que não vai ganhar nada, Vai nunca. Reverter 4-0 é uma situação assim Aí muito atípica. Não sei se o Capital vai com o time titular, mas deve ir com o time titular, claro, né, para pelo menos tentar ganhar tentar chegar, né, nos 4-0 aí. Mas assim, a situação é muito difícil, porque se desgastar demais, o jogo é quinta e pegar o Goianese domingo, e querendo ou não, assim, o Capital precisa focar na Série D, né? É realidade, né, do É clube, a realidade mesmo. Reverter esse jogo contra o time do Botafogo. Provavelmente o time do Botafogo vai ser o time reserva. Foi Mas muito mesmo longe, foi muito bem. Deu Com um dinheiro todo bom respeito pro ao cara, Capital, depois foi mas- Capital. A gente fala, A Mas muito, chegou já pra realidade chegar. faz jus, né? Não tem pô. jeito. a gente fala muito sobre focar, né, na sua competição principal, igual o esporte que a gente citou. E aí não pode achar que vai sobressair em cima do Botafogo, reverter uma situação de 4-0 e acaba perdendo totalmente o foco, que ele tá bem no grupo 5, né? Entendeu? Então, se ele focar no grupo 5, Sim, ganhar o jogo, brigar ali pelas primeiras posições, porque não tem como focar em duas competições. A Capital não tem um elenco para isso, não tem recurso para isso. Apesar que o Entendeu? Goianésia, por exemplo, o jogo é domingo, o Goianésia tá lá é o penúltimo colocado, né? Se eu não me engano, aqui do campeonato aqui é o penúltimo, depois vai pegar o Goiânia.
que é o último. Então, são os times teoricamente, mais fracos do grupo, né? Então, assim, a missão do Capital é ganhar esses 2 próximos jogos para embalar Pra sonhar, né? para chegar ali, para ficar brigando ali pela classificação para a próxima fase. Eu acho que o Capital virar o primeiro turno, ali no G4 ali, eu acho que dá pra disputar legal. E o Ceilândia, na minha opinião, vai classificar, porque é muito sólido, cara. Você vê que o Ceilândia tá invicto. O Ceilândia não perdeu na Série não. D, Tá entendeu? bom. Tudo bem que veio de 2 empates consecutivos, né? Mas empatou com o Misto e empatou em casa com o Luverdense, que é o terceiro colocado. E o Luverdense é um time... O A time... Paracidense também é um time forte desse grupo. Sim. né? Então, assim, é um grupo difícil, cara. Só que depois, para fechar, né, a última rodada assim, da fase de grupo, a primeira antes da ida e volta, é pegar o Porto Velho. Velho. Nossa, aí vai ser pedreira. E tem 4 Ceilândia. pontos, né? Uhum. Tudo aberto. Aqui. Primeiro, o Lanterna o Goiânia com 3. Então, assim, tá muito aberto ainda. Acho que a briga vai ficar entre os 5 primeiros aqui mesmo. Entre Ceilândia, Aparecidense, Luverdense, Capital e Misto. Muito difícil um time fazer uma campanha tão duradoura assim, Por exemplo, o Misto só ganhou a primeira rodada e agora só empatou e perdeu, né? Então, acho que... Mesmo assim, tem 6 pontos, né? Mesmo Uhum. assim, ainda tá ali com o quinto colocado. Mas é isso aí. E vamos torcer, né, pessoal? A gente fala muito aqui, a gente dá sempre espaço. Acredito até que vários podcasts desse espaço que tá pra Série D e Série C, que é nosso carro-chefe aqui, além do futebol de Brasília, é o futebol Série D e Série C. A gente tem todo um carinho e todo uma atenção com essa galera que tá aqui abandonada, não sei, não vê ninguém fala, cara, da Série D. o time do Série Capital é um C. time jovem, né? Time jovem, pô. Então, assim, a gente fala muito aqui, você vê que a gente brinca com Série A e tal. Tem que falar também, mas a Série D, você tem que falar sempre. E a torcida pegando do o gancho Ceilândia, time do de Capital, Brasília. não deixa de apoiar. Nós fomos no jogo do Capital também. Torcida comparecendo, entendeu? Então, tem que acreditar. Tem que acreditar Sim. mais. Vamos focar na Série D, porque senão pode complicar mais a situação. Entendeu? O Exatamente, técnico mano. novo já chegou ganhando 2-0, entendeu? Então vamos focar na Série D, grupo É 5. uma SAF, né? É uma SAF, agora quando for, ainda vai receber o dinheiro da... Se for Botafogo, já recebe 3 milhões, já dá 4 milhões, eu acho, 4 milhões. Da Copa do Brasil, Pra próxima fase. né? Porque você ganha quando você é eliminado. Uhum. O valor, né? Assim, o Capital, eu acho assim, contra o Botafogo é um treinamento de luxo para testar o time até onde que o treinador vê, não, ó, se a gente enfrentar o Botafogo de igual para igual, isso vai dar uma moral pro Capital para seguir na Série Será B, que né? o Botafogo entra com o time titular? Vai não, vai não. nunca. O foco do Botafogo é... Copa do Brasil. Ele não vai jogar esse final de semana, vai descansar, né? Ia ser contra o Ceará, o jogo foi transferido para junho, né? Foi? Depois da parada? Depois do No Mundial. Não, vai ser antes do Mundial. Antes? Ah, Antes tá. do Então vai Mundial. ter a última rodada. Então, o último jogo antes do É, Mundial. o Botafogo vai Por quê? jogar... Por que teve isso? Eu não sei, mas teve um planejamento aí junto com a CBF, ele pediu para adiar o jogo, né, por causa do Mundial. É engraçado que os outros clubes, o Palmeiras, o Flamengo, eles não vão jogar na data do... Vai ser uma data FIFA, né? Vai ser... E aí o Botafogo conseguiu transferir esse contra o Ceará. Porque o foco do Botafogo é contra a Universidade do Chile, né? Semana que vem. O que a gente falou que, na minha opinião, e já vamos chegar daqui a pouco, lá, que o Botafogo no Brasileirão já entendeu que, na minha opinião, não chega mais. Porque é muito ponto pra tirar. E aí o Botafogo, com a minha crítica que eu falei lá, que eu assumo que eu falei mesmo, que não vai ganhar nada. Eu achei soberbo do texto. Só começa em abril. Não é assim que começa em abril. No Brasil começa em janeiro. É uma merda? É. Carioca é uma bosta? É. Mas é o que tem. Então você não pode time igual o Botafogo, atual campeão da Libertadores, atual campeão do Brasileirão, não disputar a Taça Rio. Tomar 3-1 do Flamengo igual tomou naquela final lá. Aquele jogo foi... Né? Tomar 4-0 do Racing, igual tomou na final da Recopa. No agregado, né? Agregado, pô. Então não pode acontecer isso. Vamos chegar lá, vamos chegar daqui a pouco lá. Vamos esquentar aí. Isso é só pra poder ver que aqui, pessoal, quer... Fala, mas não joga. Fala, mas não joga. Galera, Isso aí.
Não vamos esquecer de se inscrever no canal, dá o likezinho aí pra nós, segue nós aí, curte, compartilha. Você tá chegando aqui em Brasília, você quer gravar num estúdio bacana? Chega mais, Estúdio 8 Bits. E vamos agradecer, Fabão, que a gente pediu aqui no último episódio pra gente bater os inscritos. A gente tava com 354 e já estamos aqui com 394 inscritos. 394. 44 inscritos no YouTube. 500 inscritos, a gente Vai fará um sortear uma camisa. sortear E a fazer um camisa. sorteio, só o nosso Aí, inscrito galera. sortear uma camisa do seu time. 500 inscritos no nosso canal, vamos sortear uma camisa do seu time, do seu clube. Lógico, espero que seja do São Paulo, mas tudo bem. Pô, ó, pessoal, a gente tem vídeo aqui, cara, com 28 mil visualizações. Vídeo com 1.500, vídeo com 1.600. Só se inscrever no canal. Vamos bater a meta de 500 inscritos aí pra poder ajudar nosso projeto aí, que é legal, que a resenha é boa aqui, né? Vamos falar agora de Série C, Vamos embora. não é isso, meu amigo vamos. Bochecha? Bochecha, Botafoguense nato. Vai no estádio ver o Botafogo Capital? Creio que sim, né? Tem que ir lá prestigiar o Fogão, né? Fogão. Desculpa a respeito ao capital, mas Botafogo, o coração aqui bom. bate alvinegro. É isso aí. Tem que, isso 4 aí horas tem que fácil. dar valor, porque é raridade isso daí, velho. Porque tem uns amigos botafoguenses meus ali que eu vou te falar, velho. Não vale nada. Por quê? Não entende nada do Botafogo. Não sabe a Olha. história do Botafogo. Não, aqui é... Não. Fábio aqui me conhece desde criança. Eu usava a camisa do sim. Botafogo, era o dia inteiro. Fala aí, era Dia de inteiro, manhã, de nossa, tarde, de Tirava nem pra noite. lavar. Nem tirar pra lavar. E sofreu quando tinha que E sofrer. olha que tinha gente que me chamava, ô Botafogo, Botafogo É aí. mesmo? Então só tinha ele. Doce Não, Dental. tinha muita gente na minha época, assim, minha geração. Infelizmente, agora deu uma... Por causa da história, né? As quedas da Série B, o Flamengo cresceu nos anos 2000 pra em diante, né? Mas tem um vídeo, Bochecha. O que acontece, cara? O Fábio falou uma coisa que é legal. Não vou falar o nome dele, não. Que gostar de futebol não é ser clubista. Então, o cara, por exemplo, o cara é flamenguista, São Paulino. O cara só falar de São Paulo, Só não entende idolatra o futebol. clube dele. Ele só Flamengo, ninguém sabe quem é, né? Então, assim, igual eu sou flamenguista, eu te falo. Tem um vídeo, não sei, é um corte que é um cara falando assim. Ele chora, cara. Acho que você já viu esse vídeo. Eu posto no Instagram, você segue no Instagram, né? Uhum. É, que ele fala assim, cara, aquele jogo, aquele estádio aberto ali, tinha que ser aberto, eu até me emociono assim. É, que tinha um monte de gente lá de cima vendo. Era o Jorge Igor. Não era não era outra pessoa falando. Não sei esse cara fala assim, Da pô, Libertadores. aquele estádio aberto ali, que tinha muita gente lá do céu olhando, né? Que tivemos a Covid aí, tá, levou muita gente mais velha. Muita gente olhou lá de cima, lá, aquela final. Isso é emocionante. Eu vou te passar o vídeo depois. Vídeo Quando chegar emocionante. na Libertadores, aí, vamos falar aqui da Série B, a Não, e gente foi vai... emocionante, que Botafogo Quando fez chegar no ano momento passado, certo, foi bonito. Eu fico puto que aí vem a lacração. Ah, qual foi mais emocionante? Do Flamengo ou a do Botafogo? Cara, não tem como você comparar. Não tem como você comparar a do São Paulo, que foi 2006? 2005, né? 2006 foi o Inter. A Libertadores foi 2005. 2005. Cara, é uma história bonita. O 2005, cara foi 2006, campeão no 2007, São Morumbi. Paulo ganhou tudo quase. Que em 2005 o São Paulo era ida e volta, entendeu? O Guarani Paranaense, São Paulo foi campeão. A do Flamengo, cara, fez 2 gols em 2 minutos. Que tava 1-0 Pô, pro o River, né? 1 Uma a 0 história, pro River. uma história linda. Foi Assim segundos. como a do Fluminense, o cara foi campeão do Maracanã, velho. Aquele gol Pô. lá do Kennedy. Foi o Kennedy, né, que fez o Kennedy, gol. Nossa, campeão do golaço. Maracanã. E a história do Botafogo foi uma final, cara, não é justo com o Flamengo, não é justo com o São Paulo. Comparar, tá mais emocionante. Isso que é isso, cara. Cada final tem sua história, entendeu? Acho uma babaquice, mas ficar comparando o final. Mas não foi mais emocionante. Tu tem as emoções, cara. Cada jogo tem sua história, né? Aquela ali da final da Libertadores ali, a atmosfera, desculpa, antes do jogo, acho que já estava predestinado ao Botafogo. Porque quem viu todo o histórico desde novembro, o jogo contra o Palmeiras e tudo, a atmosfera em Buenos Aires, o Botafogo ganhou a partida ali já com a torcida. Você via a torcida do Atlético mais acuada, com medo, Uhum. né? E toda pela história do jogo. E quando você, por exemplo, o jogo foi super emocionante. Quando o Gregory foi expulso, ali você, quem entende futebol, acabou o jogo. O Atlético vai ser campeão. Até eu falei, nossa. Né? Já era, né? Mas quando sai o primeiro gol, você vê a atmosfera da torcida, um vibrando com o outro, assim, a emoção, o povo chorando. Parecia que tinha uma aura ali, tipo assim, mas assim,
Botafogo é sofrido. Não tem nada que não seja sofrido. É isso que dá mais assim, deu mais sabor. Não, Né, Eu tinha mania de falar, cara, se for pra torcer pro time ruim, eu prefiro torcer pro Botafogo, porque o Botafogo dá mais emoção. A torcida no último minuto, igual esse jogo aí, quando foi expulso, a torcida entrou em campo. E Pois ali, quando fez o primeiro E gol, o a nó torcida tático que o falou, Arthur eu Jorge acredito. deu, né? O Arthur E Jorge vou, deu um nó tático ali, é o 12º jogador. Tinha No um caso, Almada, foi o né, também, 12º, um cara com a craque, né, à mina. toa que Craque. o Almada, ele destruiu o Brasil no Sim, jogo, sim, ele sim, foi o sim. camisa 10, ele jogou ali nas costas do Wesley. O Wesley, ele não viu o jogo, que o Sim, Almada sim, ali sim, aterrorizou sim, ali sim. naquele lado ali, né? E nos gols ali do Botafogo, você via assim, a torcida assim chorando, tinha gente que parecia que ia infartar, cara, não, ali né? Ali teve foi, né? Mas vamos ali pra série Então, A Série C. são coisas que só o futebol pode proporcionar. Emocionante. Vamos dar um pulo na Série C do G4. Ponte Preta perdeu a primeira. Ponte Preta perdeu a primeira pro... Não, que é isso, Ponte cara? Preta. O Caxias também Eu perdeu. que tô falando sexta rodada. Ponte Preta é que o líder. que eu vacilei Na aqui, Série C? cara. Ponte Preta perdeu a primeira pro... Pá, 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 pá. Caxias aqui também Perdeu perdeu. 4x1. Olha só, no Moisés do Carelli, aproveitou de 4x1 pro Brusque, cara. Nossa. 4x1 pro Brusque, que é o mas quarto lembra- colocado, hein? Perdeu de 4-1 em casa. Em casa, pro Brusque, velho. E com um jogador a menos, né? O jogador Dudu foi expulso. Aos Caramba, 53 minutos de 4x1 em jogo. casa é difícil pro Ponte Preta. E Primeira derrota, sim. Segundo é o Caxias, que segundo Para colocado você- com 12 pontos. Mas assim, é o seguinte, uma curiosidade sobre o Ponte Preta aí, perdeu. Tava 1-0 pro Brusque, né? No primeiro tempo. E aí o jogador Dudu foi expulso. Depois da expulsão, que vieram mais os gols. Ou seja, a galera acha que não faz diferença um jogador a menos, faz. Pode ser É um isso. do técnico, né? Isso, acabou de falar isso aqui vai do muito, Arthur isso vai Jorge. muito do treinador, claro, né? Perdendo de 1-0, o cara tá com um a menos, achando que vai ganhar, achando que é líder do campeonato. E nessas horas que entra o técnico. E a galera fala que Exatamente. técnico ganha jogo, ganha. Ganha, sim. Você com 1-0, um jogador a menos, cara, coloca mais um volante, coloca mais um Ganha zagueiro. porque E mais é líder ainda, né? o Apple líder, mas deixou colar. Igual o Caxias tá com 12, que perdeu em casa também, perdeu fora de casa o Caxias pro São Bernardo. Londrina é o terceiro com 12 também, que perdeu, ganhou Londrina. Londrina, cadê você, Londrina? Ganhou fora de casa o Confiança, 2x0. E o quarto é o Brusque, meteu 4x1 na Ponte Preta. E sábado agora tem Náutico e Ponte Preta. Eu vou te falar, se o Náutico, vamos chegar nessa conta lá, se o Náutico tirar o São Paulo, não vai ser fácil não, vai com moral cheia, viu? É. Que eu vou te falar, bicho, esse time assim, cara, esses times, vamos dizer, pequeno, em casa é chato, velho. Esse time aqui em casa eles são chatos, E velho. o São Paulo com a bolinha que tá jogando, não sei Também, não. vou te né? falar, esse time pequeno em casa é nojento, velho. Ganhou aí do Grêmio, sei lá. E lá na Ilha do Retiro, como é que é? Não, lá nos Aflitos, né? Nos aflitos. Arruda, na verdade, né não? A Ruda a Ruda é o do Santa Cruz. Santa Cruz? Ilha do Retiro é o do Esporte e a Aflita é do Náutico. E Ponte Preta, sei não, viu? Deixar perder a liderança ali. Tem muito time aí na cola, viu? Tá só Caxias, começando, Londrina, não vai parar pro Mundial, né? A CDB vai continuar E direto. Maringá, bem no começo do nossos vídeos aí, nosso primeiro episódio. Maringá era líder. Eu falei né, que o Maringá com chegaria e já tá ali. 11 pontos. Se ganhar, ultrapassa Ponte Preta. Mas dependendo do a série C tá muito equilibrada ainda, né? Tipo, Tá, só tá. tem 6 Ninguém jogos. conseguiu ainda. Todo mundo ainda tá com chance Você tem uma ali. ideia, Tá tudo embolado aqui. Ninguém deu as caras ainda, né? Pra você ter uma ideia, tem 10 da Ponte Preta, né? O Tom Benz, que é o oitavo, tá com 9. Então, uma vitória do Tom Benz tá com um para trás só. A Série B tá muito disputada, como sempre é, né? É raro você ver que a Série B todo ano. Desculpa. Série B todo ano, na última rodada, aquela Deus nos acuda pra poder G4 e tal. Você vê, esse Novo Horizontino aqui, ó, não classificou no barro do cara do bobeiro, cara. Pra Série A. Quase que sobe também. Tô olhando aqui a tabela aqui, engraçado que o Anápolis até agora não ganhou nenhum jogo. O Anápolis de Guarani, pra mim, é uma decepção, viu? Porque 4 3 pontos, ó, lógico, tá com 4 pontos. O primeiro tá com 13. Ponte Preta perdeu de 4-1. Então, assim,
Ainda dá. Não é a situação lá do. Não é a mesma situação da Série A, do Sport, que não ganha jogos há anos aí, né? Mas o Guarani e o Anápolis precisa ganhar. O Guarani tem história, né? Acho que não merece É. estar lá na zona de rebaixamento. Meu O amigo Guarani é mais que Geneilson aí. isso. O pessoal no Instagram com a gente aqui, ó, meu amigo Geneilson. Ele que me rende no plantão lá. Eu que rendo ele no plantão. Ponta firme. Gente boíssima. Cara que é Fala gente pra boa. ele seguir nós lá, se inscrever no canal pra ficar legal. Tá no Instagram ele aqui, ó. Tá aqui online, vendo a nossa live no Instagram. Um Vamos falar de abraço Série aí. B? Vamos. Vamos lá, deixa eu Série B. fechar aqui a aba, porque é muita aba. Galera, se esse projeto tocou no seu coração, tem o nosso QR Code aí, não tem produção. Colabora aí, Fala, mas não joga. fala, mas não joga. Lembrando- Colabora com esse projeto aí, pra gente seguir adiante. Lembrando que vocês são um patrocinador master do nosso canal aqui, beleza? Então, sem vocês, a gente não chegará em lugar nenhum, beleza? E vamos no abraço. YouTube, escrever no YouTube, cara. Se inscreve no YouTube. 500 likes, 500 inscritos, vamos sortear uma camisa. Do seu time, é que você quiser. Tá? Só não pode ser time argentino, pelo amor de Deus. Vamos falar então de Série B? Série B tá pegando fogo. Tá pegando fogo, meu irmão. Agora aqui o negócio cantou. Estamos o quê? Goiás, o líder com 17 pontos. Vila Nova, 16. O Remão do Douglas aí com 16 também, terceiro Te interrompendo colocado. um pouquinho aí, agradecer a galera da nossa live lá, que passou de 500 na live de Exatamente, Goiás. pessoal. Nossa live que foi sábado passado, Foi sábado atrasado. sábado atrasado. Cara, foi bacana. Foi bacana, a gente 500. teve mais de 500. Vamos ver aqui agora. Quer ver quanto teve na nossa Foi live? mais de 500 pessoas, quase 500 ao vivo. na live. 531 pessoas assistindo. Nossa, foi o recorde. Foi maior público aqui online Maior com a público, gente, nossa live. interagindo. Obrigado, galera. Cada um de vocês que participaram dessa live aí, muito obrigado mesmo. Valeu? Prossiga, Show de bola. doutor Vamos Raul. lá. CRB, 15 pontos. Operário, 13. Chapecoense, 13. Curitiba, 13. Avaí, oitavo, com 13. Novo Horizontino, quase subiu no passado, é o nono, com 13. Cuiabá é o 10º, com 12. Ferroviária e Atlético Goianiense, com 11 pontos. Atlético Paranaense, com 10. América Mineiro, com 10 pontos. Atlético, com 6. Estava lá na lanterna, né? Subiu bem, 15º colocado. Criciúma, com 6 pontos, 16º. E fechando o Z4, Volta Redonda, o único do Rio na Série B, com 6 pontos. Tava na lanterna, Volta Na Redonda. lanterna. né? Era o último colocado. Botafogo de São Paulo, que até o Doni Pança falou que era uma vergonha, que começou o ano também, não tá bem na Série B. 5 pontos. Paysandu, 4 pontos. E Amazonas, 4 pontos também. E nós tivemos o quê? E lembrando Ferroviária e aí que o- Avaí, 1-1. Tivemos Chapecoense 2-1 em cima do Cuiabá. O Operário 3-0, cara. O Operário, olha o que eu falei aqui. Vai pegar o Vasco hoje, 7h30. Vascão. E o Operário tá embalado com 3 vitórias 3 vitórias consecutivas. consecutivas. Olha só, meu amigo vascaíno. Eu como flamenguista, eu tô com dó do Vasco. Sério, não tô fazendo piada, não. Tô com pena do Vasco. Porque eu vou te falar, o Vasco, cara, dói o coração. E esse episódio nosso vai pro ar. Vai ter acabado o jogo do Operário e Vasco. O Operário empatou lá e vai jogar hoje com o Vasco. Mas tem Diniz lá, né? Se o Vasco foi eliminado pro Operário, meu amigo. Rapaz. Isso, vamos ver. Mas é o seguinte, mas Vai o ter Vasco jogão? tá embalado também, né? Embalou agora, 3-0 em cima do Fortaleza em casa, É um mas a gente vai... placar inacreditável, né? Também. Ah. Eu não esperava tanto. Também 3x0. não. Fernando eu Diniz, nunca que eu ia vamos falar ver, isso, mas... Será que o dinizismo que a galera fala, será que chega? Será que... Precisa de fez muito a- jogo, né? Assim, é o segundo jogo que ele tá, né? Segundo Mas a gente jogo. vamos falar isso mais Segundo tarde, jogo. né? Daqui a Vamos pra pouco. mais tarde. Vamos falar. E aí, cara, pra mim, o destaque da Série B, que a gente falou aqui, Douglas, o Bochecha, Fernando. Vila Nova 2-1 no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tá... A grande, pra mim, porque a gente falou no começo do que, Fabão, Série B. A gente tem uma brincadeira, depois que a gente terminar aqui a rodada da Série B, a gente fala o destaque e a vergonha. Começou bem o Atlético Paranaense, time de Série A. E essa vergonha, cara, é o Não, está 4 jogos sem Nossa, ganhar. O Atlético Paranaense é o 10º colocado. 10 2-1. Ó, meu amigo Juninho aqui, ó, vascaíno aqui. Tamo junto, Juninho. Obrigado por no Instagram com a gente aqui. É nóis. 2-1 Vila Nova. Em cima do Paranaense. Vila Nova, dobradinha em Goiânia, hein, velho?
Goiás, líder, e Vila Nova, segundo colocado. Vila Nova, time forte, tradição. Não à toa que eles foram campeões, né? Campeão Agora, goiano, né? Campeão campeão goiano, goiano, então campeão tem que goiano. respeitar, Falta né? só o Atlético Goianiense ganhar ali, porque tá caindo, né? Para ficar os 3 times do Centro-Oeste aí. Mas assim, até o 14º lugar, né? O 14º colocado, o América Mineiro, que tá com 10 pontos, a diferença são 7 pontos. Então ainda tem muito campeonato ainda, né? 2 vitórias, já te joga lá para 3 vitórias seguidas, então tem muito campeonato. Agora ali o Atlético Clube já dá uma distância, né? É de 10 para 6. Aí 10 são pra 4 6. pontos, Também né? não podemos esquecer que pega. vai ter a janela de contratação. É né? isso que eu ia 2 falar, janelas. se a gente falar no capital. Não seria, na Série não B. seria, não seria a hora do. Junho Ó, o vai Renato ter Augusto, reunião. acho que rescindiram, o Fluminense e Renato Augusto Rescindiu? Rescindiu. rescindiram amigavelmente. Aí Aí, você cara. pega ali o Renato Augusto, na minha opinião. O Renato Augusto e o Fernandinho, que não renovou lá com o Atlético Paranaense, Tá sem clube, né? são 2 jogadores de Série A. Série A. São 2 jogadores que se cuidam fisicamente, estão bem preparados, têm experiência, passados pela seleção, campeão em vários clubes aí. Cara, não seria uma boa contratação ali pro esporte, Sim. para salvar o sim. esporte. Se não for pro Experiência, esporte, experiência do vestiário, né, Fábio? Tu que é treinador, tu sabe. cuidado aí que o Goiás tem papel. O Goiás já tá na liderança. É, pode ser Se que ó, o vá Goiás também. foi lá e buscou o Benítez do América Mineiro. Entendeu? 30 anos. É um jogador bom. Ele só não joga Série A aí no Vasco, Botafogo, São Paulo, porque se machuca muito. É jogador de vidro. Porque se ele não se machucasse muito, não estaria na Série B. Estaria na Série A. E aí você chega aí, o Atlético, né, o Goiás líder, o Atlético Goianiense, o Vila Nova, 3 times do Centro-Oeste, deveria ir atrás desses jogadores, hein? Eu iria. Se eu fosse o Goiás, eu iria lá, tira aquele Marcão é bom, né? Do Goiás, mas toma muitos cartões, faz muita falta. É. Teve um desentendimento com a torcida, mas já não fez compara, um vídeo, não pediu compara o desculpa. Marcão com o Fernandinho. É. velho. Mas eu pegaria ali o Fernandinho ou o Renato Augusto pra ser campeão, hein? São jogadores experientes. Sim, eu sim. cravaria aí, hein? Eu E acho aí? que assim, o Renato Augusto, na minha opinião, acho que não tem espaço para Série A, não. Também não. Acho que No já- Não esporte? dá, talvez não dá, não, nem no Mas não esporte. aguenta, não. Acho que ele Acho- pra Série B seria melhor. Cara, Goiás. Sim, Os Série volantes B poderia, acho que na Série... O esporte é outro problema, aí é difícil. O esporte precisa ter Mas, jogador cara, eles são para volantes, cara. E o esporte, cara, meu Deus, em menos de 10 minutos, a bola rebatida na área, o cara do Ceará pegou a bola de primeira, bum, os volantes ficaram tudo olhando assim. Que isso, cara? Um cara, o Fernandinho, o Renato Augusto, eles têm experiência. Sei não, eu Sim. levaria um. Eu levaria um. Ó, Eu levaria o Fernandinho, o esporte. e eu só confirmando aqui nosso Instagram aqui, a rapaziada comentando aqui. Marcelo Júnior, melhor galinha caipira da Fercal, convidou nós pra ir lá comer galinha caipira sábado. Simbora. Lá, o time da Fercal lá, ó. Se quiser, a gente vai até agora. É, vamos agora, né? Se for, Vamos lá, viu? Já tá Não- ao vivo, já que a gente vai negar. se for de graça, É, não paga Vascaíno, meu nada. amigo Vascaíno. Aí, Vascaíno. como é que é o nome deles? Marcelo, Marcelo, não é o Marcelo Ramos, não. que Abraço jogou aí, no Marcelo. Cruzeiro, não. Rapaz, se for de graça, manda a localização aí, meu patrão. Juninho, vai de Juninho, Marcelo Eu Juninho. tô pronto, eu vou com a roupa do corpo. Aí, ó. E é Vascaíno. É. Essa do Vasco, dá pra dar de presente, né? Vascão, essa aqui tem história. Sim. Essa camisa de qual ano do Vasco? Isso deve ser do treinamento na época, né? Os jogadores Aqui, ó, do andavam Capa? fora do treino. Capa foi aquela época que, 1990, ali, final dos anos 90. Do Por Aqui, aí. hoje eu tô me acompanhando. Do Botafogo. Aí, ó. Só rival. Foi uma aposta que eu fiz com o meu irmão, se o Vascão ganhasse do Flamengo, compraria a camisa. Aí o Vascão ganhou o primeiro jogo. Aí fui lá, comprei a camisa, aí caímos na porrada com o meu irmão lá. Aí quando foi o jogo de volta, o Petkovic meteu aquela bola no ângulo lá 2001. e jogou água no meu chope. Que 2001. o Elton podia Pô. até jogar a luva que não ia Não, pegar, ia né? Pegar. Aí Golaço. você fala com o Vascaíno prosa ruim, que fala que o Elton falhou aquela falta ali. Não entende Não, foi futebol, um né? golaço Tá do... doido. Foi perfeito, Ela só né? podia entrar ali. O Petkovic, ele foi lá, meteu o gol no Vasco. Aí foi no Vasco, jogou no Vasco, tirou o São Paulo, acho, na Copa do Brasil. Meteu uma bola no ângulo também, que o Rogério Ceni nem alcançou. É complicado. O Petkovic estragava minhas apostas. Craque. Na época. Craque. Craque, camisa Eu sempre 10, apostava né? com a Botafogo no Diferenciado. Rio. Só não jogou. Não jogou no Botafogo. Jogou no Fluminense, né? No Flamengo e no Vasco. Que nem o Romário, mesma coisa. Romário também, mesma coisa. Só não jogou no Botafogo. O Romário até ele numas entrevistas falou que ele falou, infelizmente nunca joguei, eu queria ter jogado no Botafogo, né? Ele jogou até no América, claro, né, que ele é presidente da América, né, mas
ele tem respeito. A verdade, o Romário ele respeita todos os times ali do Rio de Janeiro. Né? E os times respeitam ele, com certeza, né? Ó, no Instagram aqui, ó. A nossa live tem um vascaíno, um botafoguense e eu flamenguista. E na live aqui ao vivo tem o Rodrigo, que é botafoguense, o Juninho, que é vascaíno, e o Lobão, Fábio Tomás, teu xará, flamenguista também. Aí, o Eita. pau tá torando aqui hoje. Quem manda é o Rio. Vamos Achava lá, que então. não tinha nenhum flamenguista chamado Fábio, não. Tipo, onde aqui na Série B? Atlético Goianiense e Remo, 1-1. O Remo tá bem, né, cara? Terceiro colocado, Rapaz, 16 campeão pontos. paraense, em cima do Paysandu nos pênaltis. Tem um artilheiro. Então, acho que Felipe Viseu. Artilheiro da Série B? O artilheiro não, é Pedro Rocha. Pedro Rocha. Pedro né? Rocha do 5 Remo. gols. 5 gols. Esse Pedro Rocha é o mesmo que jogou no Cruzeiro, no Flamengo, Isso. né? No Flamengo ele não Novo. conseguiu deslanchar, não. Não, mas é isso, né? Assim, os jogadores assim que estão na... São assim, são os reservas, né? Aquele cara tá ali... Reserva de luxo. Reserva de luxo, entre aspas, e tem que jogar pra dar minutagem, né? Emprestar mesmo pros times aí da Série B, né? Porque, querendo ou não, por exemplo, o elenco do Flamengo querendo ou não, um time, um timão, né? Tem jogadores ali da base ali que tá com seus 22 anos, que não tem muita oportunidade, e você acaba que vai fazer o quê? Tem que prestar, né? Às vezes não dá certo, não é porque não deu certo no time grande, é porque não tem espaço, né? Infelizmente, né? E aí os artilheiros aqui é Pedro Rocha, né? Com 5 gols. Carlão do Ferroviário, do 4. Gabriel Poveda com 3, do Vila Nova. Junto com o Renan Peixoto do Atlético Paranaense, né? Então, tem o Alexandre Jesus do Ferroviária. Não, é do Botafogo de São Paulo. E é Thiago Ferreira, do Ferroviário. Alexandre Jesus, do Botafogo, São Paulo. E o Daniel Amorim, do Operário, 3 gols. São os 5 artilheiros da Série B do Campeonato Brasileiro 2025. Mas ainda tem muito jogo ainda, né? Tem muito jogo. E engraçado que o Pedro, o rapaz lá que o Goiás foi buscar lá, tirou lá do CRB, lembra que eu falei do maior artilheiro lá do Goiás? Nossa, deu um branco. Anselmo Ramon, né? Foi uma multa considerável. Artilheirista da Série B, ele é ídolo lá no CRB. Acho que fez uns 177 jogos, 64 gols. É tipo um artilheiro, é o goleador da Série B. Todo time da Série B procura ele. O Goiás foi lá, buscou ele e não vejo ele aqui na lista de artilheiro. O Anselmo Ramon é tipo de jogador hoje que jogou demais, né, na época do Cruzeiro, né? Jogou demais, aí foi pra fora. O Botafogo já tentou contratar lá naqueles anos 2016, 17, como ela foi ali na Série B ali, né? Tentou, mas não conseguiu, né? Mas é o tipo de jogador, assim, é um atacante de área, né? Ele Atacante de área. Matador. Né? Eu creio agora com o Benítez, a chegada do Benítez no Goiás, ele vai ter mais oportunidade de fazer gols, porque um número 9, centroavante, igual ele, não pode estar saindo da área, da pequena área, para vir buscar a bola no meio, porque senão não vai fazer gol, não vai ser artilheiro nunca. Eu acredito sempre que um atacante número 9, um centroavante nato, ele não tem que estar saindo lá para buscar a bola. A cada um passo que ele dá para trás é menos 2, 3 para frente. Então com o Benítez, eu acredito que a bola vai chegar no pé. Atacante, fico bravo. Inclusive, eu até falei com a minha botafoguense, quando tava sem técnico, o Igor Jesus indo buscar a bola no meio campo, cara. Mas o atacante não tem que sair da área, velho. Mas o Botafogo... Faz o pivô e volta. Mas esqueci o nome que você falou agora do... Igor Jesus. O Igor Jesus, ele tem essa função ainda até hoje, né? Ele é um jogador mais móvel, ele não é um camisa 9 que nem o Pedro, né? Tipo de mais de área, mais pesado. Né? Ele hoje, querendo ou não, ele é o tipo de jogador assim, como se fosse o Richarlison, tem que sair da área, né? A gente vai falar, né, daqui a pouco, por exemplo, o Igor Jesus, ele abre espaço, né? Ele puxa o zagueiro para vir puxa a marcação para ir abrir espaço pro meia, né? O Facante para vir um lateral também. O técnico do Botafogo é totalmente diferente do Arthur Jorge, né? Que ele tá agora lá. Porque ele é 2 atacantes, né? Ele vinculou atacantes. É por causa dos desfalques, né? Já o Arthur Jorge era com ele, mais 2 na ponta de velocidade. Uhum. Que era o Luiz Henrique, Savarino e o Almada. Nesse meio campo ali armando. E o Jesus centralizado. Esse Arthur joga como um 10 no Botafogo?
Ele tá jogando como meia. É o Porque seguinte, nunca depende. foi. Ele era um segundo volante, se eu não me engano, na carreira dele. Não, o Arthur sempre foi meia. Meia? Foi meia direita para abrir Só para que ele joga esquerda. mais aberto aqui na Mais direita. Aqui, aberto. meio armado. É o Tipo, local, é onde ele rende mais, né? Só que no Botafogo, por causa dos desfalques, aí ele às vezes tá vindo pelo meio, né? Mas é sempre ali do meio pro lado direito. Não Ele me tem que lembro. abrir para cortar, para Não chutar. tenho nenhuma lembrança dele jogando como um 10 livre. no Não, ele não é Botafogo. 10. Não é 10. Ele não é O 10. Savarino é Botafogo 10. tá fazendo essa função. Que todas as vezes jogou livre, fez Na gol, verdade, jogou hoje, quem é 10 hoje no futebol brasileiro? É Só difícil, o né? Ganso. Eu acho o Ganso, o Arrascaeta, Eu não vejo o Rascaeta Eu com acho- camisa eu 10. acho Ele que é um 10. meia, ele flutua. o Oscar, eu vejo como 10. Oscar. O Não, próprio mas- Renato Augusto também. Jogadores mais que cadenciam mais a bola. O Arrascaeta flutua. Mas eu vejo mais ele, mais do Flamengo, mais 10 do que os outros, O por 10 exemplo. clássico que eu falo é aquele que não marca, só dá o tapa. Mas vou te igual falar, o mas Ganso e o Arrascaeta. no Acho que o futebol... Arrascaeta, velho. Mas eu ele falo, é um não, 10 no clássico, futebol ele de coloca hoje... a bola onde ele quer, velho. Tá doido. mas no Quando ele futebol- joga é muito. Cara, o Flamengo, quando o Arrascaeta joga, é um time a ser batido, porque você tem que. Normalmente, você marca um homem-gol individual, um Pedro. Quando você tem um Arrascaeta, igual a gente fez uma live aí do Curitiba, normalmente você tem que marcar aquele é Josué? Como é que é o nome do 10 do Curitiba? Acho que é Josué, o esquerdo. Josué. Entendeu? E quando você joga com equipe igual o Flamengo, com o Arrascaeta titular, eu, como técnico, eu marcaria a marcação individual em cima do 10, do Arrascaeta. Porque se a bola não sair do pé dele, o número 9 vai fazer gol nenhum. Entendeu? E aí você deixa o espaço, o Arrascaeta coloca a bola onde quer. Em 1 milésimo de segundo, ele coloca uma bola na área e o Pedro, alguém, acaba chegando e fazendo gol. O Instagram tá bombando aqui, velho. O pessoal tá comentando aqui. Alan Patrick, cara. Alan Patrick é um 10. Do Alan Patrick do Inter. Inter. Alan Patrick. Mas nos últimos jogos não tá rendendo, né? Cara, eu acho que ele tá jogando no o time Inter errado. caiu muito. Produção, Caiu demais. mas é um 10 clássico, Alan Patrick. Mas o Lembrando, Alan galera, Patrick que não começou como 10. Ele era ponta, né? Em ponta, pois é. Ponta. Ele era Mas ponta. aí a questão dos jogadores vai ficando mais velho, né? Então, esse Vai não é caçando posição pra ele. Mas o Alan Patrick é um 10 clássico hoje no Brasil. Mas esse 10 clássico que você falou... é difícil de achar. A No gente... futebol hoje, que é de marcação, acabou, cara. É porque faz tempo que a gente não vê Igual um o 10 Petkovic. clássico. Tudo não é mais o Petkovic que só dava um tapa na bola. Acabou, cara. Ah, Tem que marcar, o tem 10 que clássico, na minha correr. opinião, é aquele que faz, assim, coloca a bola onde ele quer. O Sim, atacante concordo. nunca vai reclamar de não receber a bola. Você vê o Almada do Botafogo. Cansei de ver o Almada puxando contra-ataque ano passado. Lá na cabeça da área defensiva. Mas o Almada Buscava a é do bola e já meio mandava pra de esquerda. Ele não caía pro lado direito. Era raro. No time do, mas ele joga. Pra mim, o Almada e o Arrascaeta, não, no Brasil, os dois flutuavam, né? Flutuavam. Uhum. Ele tinha cada um pra poder jogar onde ele quisesse ali. Onde ele ia mais à vontade. O Almada, porra, cara, eu vou te falar, eu nunca vi coisa igual no Brasil. Em Joga questão demais. É o Almada. O Almada. Não, já vi, sim, o Almada assim, recentemente. E você não vê um Almada brasileiro. Você vê um Arrascaeta brasileiro. Não Mas vê, é o cara. futebol argentino, né? O futebol argentino, ele é... Dizem que lá no Buenos Aires, lá, quando você chega lá no aeroporto, é a fábrica de camisas 10. Né? Então, tipo assim, todo time argentino tem um cara ali, o articulador, Um um 10 camisa bom de bola, 10, né? camisa bom de bola, né? Riquelme. Por exemplo, tem agora no Aymar. River Plate, tem um garoto aí de 17 O anos, River tá arrumando, cara. que o Tá cara, River. com 17 anos, o cara tá destruindo. O cara Ó. é completo. Drible, passe, gol de falta. O cara, sensacional. 17 anos de idade. Então, tipo assim, acho que falta que no Brasil, o nosso forte é o drible, velocidade, o drible, mas só a gente peca em quê? Nós estamos pecando em quê? Na questão de fundamentos básicos, que é o passe, né? Às vezes acho que é já na categoria de base, só querem, tipo, nossa, vamos querer só jogador driblador. É, Pode olhar nas outra? nas peneiras, por Peneiras. exemplo, você só busca mais o quê? O cara grandão, fortão, para ser zagueiro, e o resto, lateral, meia, atacante, você tem que pegar o mais habilidoso, aquele cara que sai cortando. isso. Aí aquele cara que é o paradão, que tem um bom passe, enxerga bem a bola, Cabeceado do jogo. ele não aparece no jogo, né? Mas sabe Escolhido, por fica quê? fora. O cara hoje em dia
erra passe, jogador da seleção aí, que a gente já falou aí, erra passe 2, 3 metros. Toma a bola, aí vai dar um passe 2, 3 metros, o cara erra a Não, bola. futebol Cara, brasileiro inteiro, né? Cara, aí se pega um pouco, na minha opinião, os técnicos brasileiros são tão ruins, mas tão ruins, até os da base, é pôr de 4-3-3. O 4-3-3 mata o 10 clássico. O 4-3-3. Que vira pra um Ele 4-2-4, mata, que foi ele contra o é. Botafogo e Flamengo, o Flamengo e Botafogo. 4-2-4, praticamente. Exatamente, Era um 4-4-2 no papel, mas chegou é, ali no segundo tempo e virou o 4-2-4. 4-3-3 ele mata o camisa 10 clássico. Por quê? Porque é 4 ali atrás, né? Volante, 2 zagueiros. Os 3 aqui, geralmente, sempre é 2 volantes e um cara só armando. E aí bota um ponto e um pivô. Ele não consegue armar sozinho, cara. Entendeu? É o volante fazendo a volante, função de entendeu? camisa 10, mas assim, Exatamente. Aí os caras têm preconceito, 3 zagueiros, cara. A gente ganhou uma Copa com 3-5-2. disfarçado, né? Disfarçado, é. Ganhou a Copa com 3 2022 zagueiros. ou 2002. 2002. Então, assim, Os 10 clássicos que eu via jogada é Ronaldinho, Deco, Aimar, Riquelme. Não, Imagina. Riquelme, cara, clássico, né? Riquelme. É, Era Né? ruim. Graças a Deus eu nasci nessa época ainda. Peguei a frota ali de 90, né? Pra aposentando. Ainda chegamos a ver os jogadores bons, né? O Sedoff. Pô, o Sidorf, Nossa, quando o Sedoff foi jogar no Botafogo, eu falei, mentira. E mesmo com 39 anos, pra você ver o físico do cara, é questão Europa, né? Se cuida, quando a forma de bater na bola, né? O Sidorf teve um jogo contra o Cruzeiro, que ele deu um tapa de 3 dedos, que deu uma arrancada, né? Tirou do Leandro Guerreiro. O Botafogo ganhou de 3-1, se eu não me engano, foi lá no estádio lá do Cruzeiro, não foi lá no Mineirão, não, foi do América. Do América. Né, foi- É o que chama o Horto, lá no Horto, lá, né? que chama. Foi lá no estádio lá do América, lá foi 3-1 que o Negão, né, o Sidorf meteu uns 3 dedos lá pro atacante lá do Botafogo lá, com um novinho lá. Hoje em dia o 10 não sabe inverter uma bola. Ele só toca do lado Rapaz, e erra Visão passe de- 3 metros, o cara tá errando passe. Não sabe dar uma investida de o bola. lateral do Flamengo, que é o Wesley, que é o melhor, não sabe cruzar a bola. O Wesley sabe que cruzar a coisa. E o bola. Tinho também. Não cruza uma bola, cara. Eu vendo nos vídeos o Alexandre. O Alexandre não tá, só que não apoia tanto. Não sabe cruzar a bola, pô, do Wesley. É isso aí, vamos voltar o foco aqui. Série B aí, vamos fechar aqui os jogos do time do G4. Né, que o Goiás vai receber o Ferroviário, Goiás. Jogão. Jogão, Ferroviária tá em. O Ferroviário tá na briga aqui, ó. Cadê? O Ferroviário tá com 11 pontos. 11 pontos, pode já 14, né? Ferroviária, tipo, ele tá se recuperando, né, tipo... Ferroviário, que o Marcão, né? É um Só artilheiro, perdeu uma vez, um né, dos artilheiros. também. Então o Ferroviário vai ser mas vai dar Goiás, eu acho. Vou dar o meu palpite aí, vai dar Goiás. É, também acho que tá Goiás. Vai dar Goiás. E Vila Nova, que é o segundo, vai sair pra jogar lá em Arena Pantanal com Cuiabá. Jogo duro pro Vila Nova. Vila Nova? Cuiabá que tá Fora. em 10º Cuiabá colocado tá com em 12 10º. pontos. 12. Tá todo mundo ali embolado. Por exemplo, se o Goiás perder e o Cuiabá ganhar, por exemplo, Goiás continua com 17 e o Cuiabá vai para 15, 2 pontos de diferença. Entendeu? Tipo assim, o Cuiabá sai de 10º para chegar ali praticamente a possível 4ª posição. Entendeu? Exatamente. Então tá, tipo, muito Tá equilibrado muito- a Série B. Acho que é por isso que é emocionante a Série B, porque é tudo muito equilibrado. Não tem Tudo um é. time que dá uma disparada, né? Não, e você vê, todo ano, Eu vejo a Série B esse ano muito melhor que Bochecha. das Série B passada, né? Os últimos colocados ali, 4 pontos. Dependendo da vitória, já sai da zona, ou seja, dá pra chegar. Paysandu, Amazonas, Botafogo, Volta Redonda, dá pra um pouquinho de gás a mais, mexer no O Amazonas time, tá com arrumar 4 contratação, pontos, né? entendeu? Mas assim, é isso que eu tô te falando. A diferença para outros campeonatos, o cara ganhava 1, 2, aí não sai da zona de rebaixamento. Aqui, se ele ganhar uma, ele já vai a 7 pontos, já sai da zona. Então, ainda tem lenha para queimar. Essa janela de contratação dá para investir, dá para correr atrás, entendeu? Eu acho que seria interessante. O Amazonas, para mim, é uma decepção. Eu achava que poderia fazer um campeonato melhor. Paysandu também, Botafogo de São Paulo também. Até
É difícil aqui, né? Paysandu e Remo eu achava que estaria brigando ali sempre. É um Paysandu time e Remo, pois é, Paysandu pela merece tradição, né? Paysandu pela tradição, né? Paysandu, E é o atual campeão da Copa Verde, né? Se eu não me engano. Paysandu, campeão Copa Verde. Campeão da Copa Verde, ganhou do Goiás, né? Foi do Goiás, afinal? Foi do Goiás. Do Goiás, pois é, então... mas assim, a Série B é bem difícil. Tem, por exemplo, tem muitos times de São Paulo. Eu falo assim, o melhor campeonato estadual que tem hoje é o Campeonato Paulista. Eu acho que é o mais Raul, disputado. O professor não acha. E sempre foi muito disputado. O Campeonato Paulista é um dos melhores. Sempre as equipes, pode ver que a maioria de time pequeno, campeão paulista, já foram campeões em cima do São Paulo, em cima do Santos, entendeu? São equipes que A chegam. Série A mesmo, que tem Série quantos A. times paulistas? 6, tem o Mirassol, né? Faz Mirassol, uma boa campanha, né? o Guarani sempre brigava lá em cima, infelizmente Agora nos últimos anos não tá legal, né? tá. Ah lá, sei lá, coitado do Guarani. Vamos ver, a gente falou do Goiás Ferroviário, vai ter Goiás. Atlético Paranaense e Atlético Clube, né? Ferroviário, Atlético Clube, Atlético Paranaense vai jogar em casa, tem que se recuperar. Atlético Paranaense, 10 pontos, né? 13º. Pois é, dá pra se recuperar ainda. Temos Avaí, Chapecoense, jogão. Avaí, Chapecoense lá? Vai Avaí, ser na casa do Avaí. Chapecoense. É um jogo aqui, 6h30 da tarde o jogo. 1x0 Avaí, do meu palpite aqui. Depois temos o Remo e Volta Redonda. O Remo e Volta Redonda. Acho o que Remo, não dá por Volta Redonda, não. Acho que aqui dá Remo. O Remo volta a ganhar 2x0 e Vai ser tem líder, 16 possível líder, pontos, vai a 19. O Remo ganha. Eu acho que o Goiás e o Remo vão se distanciar aqui, assim, analisando pelos times que tem, né, hoje. Acho que a partir dessa rodada aqui, nós já teremos aí um distanciamento, dependendo do placar, né? Já Se não tiver teremos surpresa, né? Futebol bom é... distanciamento das primeiras equipes, primeiros colocados lá. Novo Horizontino e Paysandu. E aí? Novo Horizontino tem 13 pontos. Paysandu... Novo Horizontino. Cara, vou te falar, se o Paysandu quiser alguma coisa ainda, quiser subir, tem que ganhar. O empate não é um mau resultado, não, né? Porque é fora. Engraçado, né? Paysandu, campeão. Falei, cara, vai vir forte. Não consigo entender. É porque, eu vou te falar, esse calendário maluco, cara, os caras acabaram de jogar o Paraense a final, velho. O Remo ganhou semana passada o Paraense. Então é calendário maluco, sabe? Aí já ganharam já o Copa Verde. Uma loucura danada. Eles deveriam voltar a vida inteira. O time do Paysandu não é fraco. Não é ruim não, cara. Não é Time ruim, bom, time bom. Tem um Rossi lá que jogou no Vasco, né? Rossi. Vamos lá, qual é o próximo jogo aí que nós temos aí? Amazonas e Operário. E vai tirar, ó, vou cravar aqui que eu sou da polêmica. Hoje o Operário vai tirar o Vasco do Copa do Brasil. 7h30 da noite. Você pode fazer o corte aí, professor. Como é que é? Produção? Chamei eu. Chama no corte, produção. Ô, produção! Eu, Raul, o rei do Pitaco, 100% de... 100% zero acerto. Eu sou assim, Bochecha, eu sou 100% zero acerto. Eu acho que o Vasco passa hoje. Estou cravando que o Operário vai ganhar da Amazonas fora de casa, em festa, que hoje vai ser Operário 2, Vasco 1. E o Operário vai para oitavas de finais de maneira inédita da Copa do Brasil. Lembrando que o primeiro jogo foi lá e foi 1-1, meu amigo, jogo Operário jogou duro. o bolão. E agora vai ser onde? Maracanã? Será? Não é, São Januário. São Januário mesmo? São Januário, hoje às 19 horas. Mas assim, foi 1-1, mas tava capegando, né? Acho que não era o Fernando Diniz, não era o Diniz, né? Não. Carilho ainda. Então, Se fosse, o Vasco não tinha ganhado. O Vasco ganhou de 3-0 contra o Fortaleza, acho que vai vir embalado, o São Januário vai estar lotado. Né? Então, assim, mas tudo pode acontecer, né? Inclusive... Lembrando... Mande. Tudo vai acontecer, inclusive nada, como diz nosso amigo Janderson Janderson Lau Araújo. O Tá em Janderson Lau Tocantins lá, o Araújo... frio. Chuchu, ó, me lembrando do Chuchu do Iranildo. Bochecha, ele tá em Tocantins lá, é 35 Fahrenheit debaixo da árvore. Nossa Senhora. Nem Celsius Vai não é, acompanhar o Fahrenheit. futebol local lá, final de semana... Qual a cidade de Tocantins? Tudo indica que Tocantins. tiver live, ele vai estar nos Mas qual acompanhando. Ele é cidade? gordinho igual eu. Palmas. Rapaz, é do lado do Tocantinópolis. inferno um pouco. Ixi, Que é Palmas. quente.
Quente, Eita. lá é 3 só por metro quadrado. Mas Palmas é uma boa cidade, viu? Boa, Organizada. não, sim, sim, não, né? aí sim, claro. Um Ele vai local. acompanhar o futebol local E lá, ao vamos vivo dar e uma a esticadinha cores. pra gente pro nosso Vamos tempo. fazer um Tem como é muita que é? coisa Um ainda. Vamos falar, translado, vamos câmbio, como é que é, ô, direto pro produção? Cuiabá. Cuiabá? Vamos direto pro É. Cuiabá, Vila Nova, que é o líder, o vice-líder. Pois é, vai ser um jogão isso aí, né? Cuiabá e Vila Nova, segunda-feira, dia 26. Cara, é o seguinte, esses jogos aqui, o Vila Nova, se ele fizer o dever de casa e ficar empatando fora, tá ótimo. Sobe. E é um jogo pra você empatar. Jogo pra você empatar. Cuiabá lá. Jogo duro. Mas acho que É, tem o condição de Vila Cuiabá, Nova. ele acabou de vir da Série A, né? Tipo, desceu agora. Mas o Vila Nova tá embalado. Assim, não dá pra cravar, não. Eu não... Acho que o Vila Acho que Nova o fator ganha. casa é complicado, mas acho que o Vila Nova ganha. Vila Nova ganha. E eu cravo mais uma vez que os E o três Vila Nova é o equipes melhor do mandante da Centro-Oeste Série B até Melhor agora. vai dar Série B. trabalho. É o Só melhor falta só o mandante. Atlético Goianiense ganhar ali pra ficar os três do Centro-Oeste ali. É, cara, Mas dá uma essa rodada subidinha, a né, gente já cara? Tá vai- muito baixo, né? Tá com 11 pontos só o Goianiense. 11 pontos, se ganhar vai 14. Já chega entre 14. os 4 ali. América Mineiro e Atlético A gente Goianiense, chega em né? quinto, né? Isso aí. Jogão difícil. América Mineiro ali no Independência é... É. Vamos falar de Série A, então? Vamos pra Série A agora. Será que tem muita coisa pra gente falar ainda? Vamos lá, irmão. Série A, né? Ixi, agora Eu- aqui a eu Série... É ti- engraçado, né? A gente time vai pra chato. Série B, tava tudo... Os times tudo Aqui juntinho, já vê, né? já vê a Aqui... diferença já. Vamos lá, então, meu irmão. Vamos lá falar aqui. Palmeiras, líder do campeonato com 22 pontos. Só perdeu um jogo. 3 jogos, 3 vitórias consecutivas. Flamengo, 18 pontos, vice-líder. Cruzeiro, 17 pontos pra mim. Cruzeiro Tava lá embaixo. destaque do Brasileirão no teu momento. É, já começou ganhando. Bragantino, trabalho. cara, jogou melhor que o Palmeiras, mas 17 pontos, quarto colocado. Começou ganhando. Começou ganhando. No Golaço. primeiro tempo só deu tava dando ali o Bragantino. Bragantino. Era. Mas galera- é aquela coisa, né? O Abel, ele me lembra muito aquele time do São Paulo. Tele Santana. Não, No dos anos 2000. 90 ali do Muricy. Sim. Muito Defesa 2000. sólida. 5, 6, 7, Foi o 8. gol de escanteio, meu irmão. É. Foi o Maurício ou foi o Murilo que fez o gol? Foi um gol de- Murilo, foi o Maurício fez o segundo. Jogada aérea do Palmeiras é forte. Fortíssima. É fortíssima, fortíssima. Então, assim, Fortíssimo. aí, a partir do gol que o Palmeiras começou a se encontrar no jogo. Exatamente. Mas antes só tava dando o Bragantino. O Bragantino. A E galera- poderia ter feito mais, Uhum. né? A galera que gosta de E o Bragantino jogar surpreendendo, apostar viu? igual- Surpreendendo, cara. 4 colocados, 7 pontos. A galera que gosta de apostar aí nessas plataformas, a gente não aposta, a gente só brinca aqui. Não siga. Pega o espetáculo do Raul, joga ao contrário que dá certo. Dá certo. Vai Vai essa aposta enriquecer. mesmo do Palmeiras aí do Bragantino, você apostaria um casa fora. Você colocaria ali R$ 20, um casa fora, entendeu? Só em jogo, daria uma baba. Sim, né? sim, sim. Inclusive, você, o pessoal da Bet aí, ó, quero vocês aqui ó, com a gente. Vem patrocinar nós Vem aqui, pra, nós vem, temos vem, vários pra cá, palpites moço. aqui. Nós estamos aqui pra palpite bom. Só palpite Teve um que eu tinha fera. tudo errado. Vamos lá, então. Ceará, o quinto também tá bem, Ceará, viu, cara? 15 Ganhou. pontos. Ceará lá com Ceará- o Pedro Raul fazendo gol virado no 70. Engraçado, né? O Pedro Raul no Corinthians, Passou nada, 9 meses né? sem fazer gol. No Vasco, nada. Ele jogou no Botafogo, jogou até bem. Aí foi pra fora, depois foi pro Vasco, nada, né? Aí Corinthians, nada. E agora no Ceará... Cara, o É um Ceará tá centroavante. 4 jogos sem perder, cara. No primeiro jogo, na Cacamê Ceará, ele já chegou fazendo gol. Bahia, 15 pontos. Fluminense, o sétimo com 14. Fluminense, 14, pô, gente, ele tá indo, né? Os trancos Tá, e barrancos, tá ali. Tá. Mas eu acho assim, o Fluminense, com todo respeito ao Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, né? Que entrou no meio da fogueira. Mas assim, Tem Mas o elenco. Fluminense, Tem eu acho elenco Não, pra não, chegar. acho que Fluminense não- tem o elenco. Fluminense vai ter que. Eu acho que o Fluminense consegue um G6. O Cano não faz mais gol. Machucou. que, É. Machucou. Quanto tempo? Vai Ah, o cara fora? mais velho Porque é mais difícil, né, igual bicho? São Paulo. São Paulo tá com... o Fluminense Galera, empatou, né? Com o todo Juventude, né? Empatou Tomou... Juventude. Fora de casa. É, difícil, né? Difícil, mas... Vamos passar na tabela e a gente vai falando de jogo É, por jogo. Eu tava Curit- vendo a notícia aí que o Renato Gaúcho pediu umas 3 peças Pra de junho agora, contratação janela, né? agora. E aí, estamos aí procurando, galera. Você que tá sabendo aí quem são essas 3 contratações do Renato Gaúcho, Renato É. Portaluppi do Fluminense, escreve aí, ó. Interage com a gente aí.
Fala com a gente aí quem é essas 3 peças, porque, meu amigo, tem que vir 3 peças para resolver Pra a resolver, exatamente. Pra Mas eu encher o confio, elenco, o Renato, ele consegue, Não, sim, ele, né, ele é um não cara... precisa tirar pegar o um leite de medalhão pedra. assim, Eu vou te ele falar, cara, consegue. ele foi muito mal jogado no Flamengo, ele fez uma temporada muito boa no Flamengo. Cara, a gente foi pra final contra o Palmeiras, ganhando de 4-1 do Vélez fora de casa, a semifinal. A gente acabou com meio mundo de time. E aquela final, que o Flamengo jogou melhor que o Palmeiras, perdeu 2-1. Mas será se o Renato Gaúcho não foi mais uma soberba dele, porque tava com salto de alto? Eu acho que não, acho que ele não Nossa, soube dosar o elenco naquela temporada que tinha um Galo ali do Brasileirão, o Flamengo perseguindo o Galo, né? Uhum. Eu não E aí acho que você não ele... dosou o elenco, você chegou com a Arrascaeta estourado pra uma final. Você chegou com o Bruno Henrique estourado pra uma final. O Rodrigo Caio estourado pra uma final. E o Aranha estourado pra uma final. Então você chegou com 5 titulares estourado. Estourado, o Arrasca conseguiu correr. E aí foi 2-1, cara. Se você botar o replay, o Flamengo vira ganhava o jogo. O Michel teve a bola do jogo, o Michael. Teve a bola do jogo de fazer o 2-1 e acabar e bateu pra fora. O Gabigol embaixo da trave, perdeu o gol. Fez um gol, mas perdeu outro gol. Teve uma bola com a Arrascaeta pra empatar o jogo no primeiro tempo, perdeu o gol também. O Palmeiras chegou àquela hora. Ele chegou no 1-0 e chegou no gol do Davis. Eu não vejo o E aí, Renato futebol é isso. Gaúcho um técnico assim para treinar time com estrelas. Onde acho que a maioria Não, o dos Grêmio clubes que mesmo, chegaram, ele né? tirou o leite de pedra do Grêmio ali, Tirou, foi foi campeão campeão da com time Libertadores, horrível. né? Tipo, 2017, time horrível. não, por exemplo, ele pegou aquela lateral do Léo Moura. Léo Moura. Pô, ele colocou o Léo Moura às vezes de lateral direito, às vezes colocava até de meia. Era. O Renato Gaúcho, ele consegue recuperar jogador. Ele consegue, Isso tipo... aí ele é bom. E Léo Moura, tipo, 36 anos na época, tipo, velho. Já não né? tinha nem renovado, que o Mas, Flamengo tinha nem assim, espaço. Era. Sim, eu gosto do Renato Gaúcho. Eu creio que, infelizmente, o Fluminense vai para o Super Mundial, né? Vai perder tempo. Né, tipo, Gastar seria o dinheiro de momento passagem. para treinar. Mas, assim, que ou não, o Super Mundial pode ser um treinamento também, né? Aham. E o lado bom é que o Fluminense vai ter dinheiro. É. Né? Que os clubes que vão pro Super Mundial vão receber uma grana, acho que os 25 milhões de dólares, não sei se eu não me engano, os 10 milhões de dólares. Sim. Então é uma grana para poder trazer bons jogadores aí pro Fluminense aí, pelo menos tentar um G6 ali, né? Tentar uma Libertadores. Vamos continuar aqui, a gente volta na rodada. Uhum. Corinthians, 8º, 13 pontos. Atlético Mineiro, decepção, 13 pontos. Botafogo, na minha opinião, decepção também no Brasileirão. Tá se recuperando. 12 calma. pontos. São Paulo, 12 pontos. Mirassol, 11 pontos. Vasco, 10. Fortaleza, 10. Internacional, decepção, 10 pontos. Vitória, 9. Aí vem o Z4, né? Grêmio, decepção, Nossa, Grêmio, coitado. 9. Juventude, 8. Santos, decepção, 5. O Sport, coitado. Esporte tá. Olha, eu vou te tá falar na você, UTI. eu vou te falar uma coisa aqui. Esporte. Lembrando que o São Paulo ganhou do Grêmio 2-1 de virada. Vamos começar agora aqui, ó. Aí nós tivemos no sábado Ceará 2, Sport 0. Menos de 10 minutos, o Ceará já tinha metido um gol. É mesmo, cara. Não foi ligeiro Menos assim. de 10 minutos, primeira bola na área, meio que pingando pra fora da área, o cara pegou de primeiro um golaço. Foi 2 golaços de primeiro. Eu vou te falar aqui, certo. Ramon. E, Bochecha, se virar o primeiro turno, o Sport não tiver pelo menos com uns 15 pontos aqui, caiu. Caiu Pois é, o e já Sport pode não começar tem a fazer esse- um replanejamento pra É, Série B pra 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 não mim, o gastar dinheiro. Sport, apesar que veio com o time da Série B, né? Mas assim, eu não esperava que o Sport Fosse pra essa vergonha também não. com 2 pontos, assim, não, Todos poderia estar ali no esperavam mais, né? 17º. Brigando ali, Brigando igual a ali, né, Vitória, no- cara. Vitória no- tá com 9, você pois vê que é. tá brigando ali. Não ganhou nenhuma partida. Nenhuma. Uma coisa Apesar que eles foram assaltados contra o Palmeiras. contra o Palmeiras e Foi contra um o São assalto Paulo. ali, era pra ter sido a vitória do Sport, né? É, O juiz arrumou lá um pênalti lá. Pênalti. O Palmeiras sempre tem um. Se a é, gente olhar a estatística, Paulo contra o o Sport. Palmeiras sempre tem Palmeiras pênalti, gol de sempre pênalti. beneficiado. Sempre tem, né? Mas difícil, né? Difícil. E o... Se o Sport demitir ali umas 3 peças ali, já economiza ali uns 40 milhões por aí. Será que o professor não tá vendo o carro da vergonha, tá com vergonha do esporte? O professor tinha que ir é, né? aqui pra falar do Ele esporte, tá com né? vergonha do esporte. Fábio. Como diz minha avó falava, ó, tá aí o pulo do gato. Tá explicando que o professor não tá vindo.
O O esporte cara do tava ganhando esporte, tudo. rapaz. Ele começou, veio desde o Ganhou o começo. Pernambucano, ele veio pra cá, ganhou do esporte. Falar do Falar do esporte, esporte. Ô, esporte, artilheiro. ganhou aí pra pessoa voltar, moço, pelo amor de Deus. Pô, A culpa é do esporte, nos pô. ajuda, traga o professor Traga de o volta. professor, Comece a hashtag- ganhar um. Acho que se Hashtag ganha um esporte, volta professor. se ganhar pelo menos um. Professor, será que se o esporte ganhar pelo menos um, o senhor Você volta vem? pra nossa Por mesa favor. aqui? Deixa eu dar um jeito aí. Vasco 3x0 no Fortaleza. Que o Vasco só tinha 7 pontos. O Vasco eles pulou de 19º para 3º colocado. Por 10 isso pontos. que eu falo. Hoje vai ter o jogo contra o Operário. É. O time ganhou moral. Ganhou moral, tipo, 3x0 no Fortaleza não é. De Copa do Brasil já é mata-mata. que já Fortaleza, chega com apesar que moral. o Fortaleza no Campeonato Brasileiro não tá lá essas coisas, mas tá na Libertadores. Tá focado né? na Libertadores. Tá na Libertadores, mas assim, o 3x0 dá muita moral pro Vasco. E a torcida lotou e aí vai lotar hoje de novo, o São Vai. Januário. Então, assim, eu acho muito difícil. Se fizer mesmo jogo que fez contra o Fortaleza, vai passar. Mas o Operário vai fazer o quê? Jogar no contra-ataque Eu vou e tal? manter minha cravada aqui. O Operário tira o Vasco hoje. Hoje, na minha opinião, o Vasco ganha de 2x0. E uma coisa bacana que eu reparei esses dias. 2x1, produção. 2x1 Vasco. 2x1 Vasco, Você aí. falou. 2x1. 2x1 vai ser sofrido, hein? 2x1 é E você, sofrido. qual a placar do Vasco? Pra mim hoje vai ser 2x1 Operário. 2x1 Operário. E o 2x0 Vasco, e você? 3x1. 3x1 pro Vascão? 3x1. Acho que o Vasco mete 2x0. Aí, se duvidar, mete 3. Aí o Operário arruma um gol ali no. Uma coisa interessante aqui Né? que eu tava ressaltando, o Bochecha, Acho que se o Raul. o Operário fizer um gol, aí Com a a coisa. paz, vai Por exemplo, bem se tiver. Vamos psicológico. supor, se o Vasco tá ganhando de 2x0. Um resultado até bom, mas aí se o Operário meteu aquele 2x1, diminuir pra 2x1 ali, faltando ali uns 30 minutos, aí eu não sei, meu irmão. Aí pode rolar um bate-rebate. É, time Como diz sente, nosso amigo for pro Janderson pênalti, Araújo, complicou. né? pode acontecer tudo, inclusive Inclusive nada. Nada, né? Então, assim, e 2x0 é um placar, assim, traiçoeiro. Também acho, cara. Eu acho que- O 2x0 é pior do que 1x0. Porque 1x0 você tá com mais atenção, você tá mais focado. E o time vai crescer, né? É, Se estiver cara, tomando pressão, isso. aquela coisa. Agora 2x0 você vai entrar mais relaxado. Dá uma não tem jeito, se não tem relaxar jeito. demais, o Operário meter ali aquele 2 ali aos 30 minutos do segundo tempo ali, e a torcida, tipo, sentir, ficar calada, dá aquele nervosismo, aí os caras começam a tremer, bater, dar bicudo, errando o passe, aí cresce. O Vasco, eu tô com dó do Vasco, cara. Eu Mas- quero muito que o Vasco se recupere. Porque se você pegar o Vasco do Rio ali, o Flamengo tá ganhando isso desde 2019 já. Aí você pega, cara, o Vasco, aí você pega o Fluminense. A torcida do Vasco vê o seu rival, que é o Flamengo maior, ganhar tudo. Aí vê o Fluminense ganhar a Libertadores. 2023. Aí 2024, vê o Botafogo ganhar a Libertadores. É triste. Qual foi o último título do Vasco? De expressão. Teve um Carioca aí? Teve Carioca em 2016 como do Flamengo. Cara, só 2015, isso. 2015. Teve nada em Nada 2020, mais. nada. Nossa. Nada, Não nada. ganha nem futebol de Copa do botão Brasil mais. 2012, eu acho. 2011, foi 2011 Copa do Brasil. 2011? Felipe Maestro, Júnior Pernambucano, Alexandro, Qual foi aquele que o Diego... O Diego Souza. Souza errou lá cara a cara? Foi o quê? Aquele... O Cássio Libertadores. Foi- Cássio, Libertadores, Corinthians. nossa Foi senhora. contra o Corinthians. Foi, Foi contra o Corinthians. Tirou com a ponta da luva, né? Foi nem com a Foi. ponta Meu irmão, ali era... Fazer e ser campeão. Acho ali que porque tinha um levantou a gol fora carreira de do casa Cássio, ainda, né? entendeu? Uhum. Então, se foi 0x0 no São Januário, mas se o Vasco faz 1x0 lá, 1x1 dava Vasco. Então, Cara, isso o quê? Tem acaba o jogo 12 ali. anos, né, E 12 naquele, anos. naquele Mas jogo foi do ontem, né? Corinthians, Foi ontem. Não, Naquele 15 jo- anos, pô. naquele jogo do Corinthians, anos, o 15 titular anos, do 15 Corinthians era o Foi Júlio César. 2012. Não, Era o Júlio 2012. César, e aí veio, 2012. o Júlio César se machucou, acho que aconteceu alguma coisa, e o Cássio era O Cássio reserva. era reserva. Aí o Cássio entrou naquele jogo, Foi. defendeu aquela bola com a ponta da luva e se virou consagrou virou campeão, ídolo do Corinthians. Você vê uma bola, né, que faz diferença. Uma bola. Eu vou ressaltando aqui, vocês me interromperam, sobre o Diniz. Bacana a conversa dele com o Tietê, Você viu? na época ele chamou perninha do caramba, É. falou uns palavrão lá. E aí ele falou, poxa, vem cá. E aquela conversa é Aí antiga. abraçou o cara É na antiga a cintura. conversa. Falou, vem cá, eu já te pedi desculpa, porque ele era amigo da família, Tietê. O Tietê falou que o pai dele chorou. E ele falou, poxa, foi falar todo aquele negócio. Ele falou, não, mas beleza, mas vem cá, eu já te pedi desculpa. Eu errei, eu sei que eu errei. Eu pedi desculpa, deu um abraço no cara, conversou ali, bacana, né, velho? E aí o Tietê foi convidado lá num podcast lá, e o cara foi
tocar nesse assunto de novo. Aí ele falou, cara, mas vocês querem levantar polêmica, né? Mudou de assunto, falou, não, a gente já resolveu, já aceitei a desculpa do cara. Que meu pai chorou em casa, me ligou, chorando. Mas isso já foi passado e cara, vai ser uma dupla fenomenal, vai fazer a diferença esse ano. Quem vai ser bom de Tietê e bola, o Diniz. Tietê é bom de bola. Pra quem não... Conta a história aí do Tietê, talvez tenha o nosso telespectador não sabe, né? Do que aconteceu com o Tietê e o Fernando Diniz lá em São Paulo. Galera, o que acontece? Foi na Vocês- pandemia, né? Foi... 2020. A passagem do Diniz... Que perdeu o campeonato pro Flamengo. E ele treinava uma jogada lá com o Diniz e com o Tietê. É aquela saída de bola tradicional, entendeu? Eu acho que o Diniz joga muito bonito. E no São Paulo, eu achava que dava mais liga, não deveria ter saído do São Paulo. E aí, de tanto treinar uma jogada, e o Tietê era o fundamental, peça-chave ali. Entendeu? Ele trouxe o Diniz lá, não sei da onde, o Tietê, não sei de equipe lá, confiou nele, fez uma reunião com ele, falou, Ituano. gosto do futebol de você. Hã? Ituano, eu acho. Ituano, né? Da base. E aí fez uma reunião com ele ali, falou, você vai ser o cara, e treinando ali aquela coisa taticamente ali, porque o Diniz é um cara, todos que trabalham com o Diniz falam que ele é um cara muito chatão em termos de trabalho. Ele insiste na mesma jogada, ele trabalha na mesma jogada, trabalha até o cara acertar. E por um descuido da natureza, o Tietê errou e resultou num gol lá, e aí ele chegou e xingou o Tietê na beira de campo, chamou ele de perninha do caramba, vai tomar naquele lugar, pô, confiei em você e tal, e foi cobrando verbalmente, publicamente ali, e a câmera que estava em volta do campo pegou cada detalhe, aquela Não tinha leitura torcida, Não labial. tinha torcida naquela época. Então, qualquer coisinha no microfone captava, né? E a galera, Na pandemia, cara. isso pegou muito mal pro O Diniz. ano que a derrocada do São Paulo foi Porque- pior que a do Botafogo, do 23. Hoje em dia, nessa geração Nutella que nós temos no futebol, cara, se fosse aí, vamos colocar nomes aqui, se fosse essa geração Nutella aí de jogadores brasileiros que joga de salto alto, que joga nas Europa por aí, e acha que joga bola, joga na Inglaterra lá, acha que joga bola, chega aqui e toma de 4-0, 4-1 da Argentina. Então, se fosse essa geração, acho que tinha processado o Diniz ali mesmo e teria ido para as vezes fatos, Foi parar bom, no o cara tribunal. foi- o cara Mas foi- entendeu? o Tietê é um Excelente jogador profissional. humilde, né? Simples, ele... Apesar de tudo, ele obedeceu o técnico, né? Na É, medida não entrou em polêmica. E o Profissional, Diniz depois foi profissional. campeão, né? Foi campeão pelo São Paulo, se não me Não, engano? não. Não foi não, né? Mas foi campeão pelo Atlético, depois foi pro Botafogo, né? Quando foi Em- campeão em cima do 2020 do foi o Flamengo, já campeão. tava sendo Flamengo? Foi o... já tava fora. Já- Ele foi campeão do Flamengo em 2023 pelo Fluminense com o Carioca. Mano, os caras. 4-1. Mas nesse mesmo ano, foi 2020, foi a derrocada do São Paulo, pior do que a do Botafogo 2023. O Paulo liderou, ele tava com 7 pontos na frente de todo mundo, com 2 jogos a menos. Foi. Cagou em tudo, perdeu tudo. E o Flamengo foi campeão. Na última rodada, perdeu pro São Paulo, mas o Inter empatou com o Corinthians. São Paulo 2-1 no Grêmio, que vai no sábado também. São Paulo ganhou 2 São Paulo meio de tabela, Grêmio acabado. Grêmio. O Grêmio começou ganhando de 1-0, São Paulo Gente, o empatou. Grêmio, ó, o Grêmio e No o sufoco. Santos. Se Grêmio não e abrir o Santos também. olho, Flamengo eu gosto, Bochecha. Um dos dois cai. se não abrir o olho, a E o coisa... Santos, que tá no nosso Instagram, tá no nosso YouTube. Santos, enquanto não colocar, tô cravando, enquanto não colocar a placa lá, estátua do Gama, lá na Vila Belmiro, não vai ser a situação. Você também viu, Robinho, Diego e companhia. O Gama que deu pra você isso daí. E eu cravo aqui que o Grêmio não cai. Vai cair Vitória, Juventude, Santos e Sport. Esses 4 times caem. Você pra crava Série que o B. Grêmio não cai? Não cai. Vou te falar, cara. O Grêmio se sobressai ali ou o Vou te Vitória entra no falar, lugar o dele. Santos vai dar a volta por cima com o Neymar. Eu quero que o Santos caia com o Neymar pra gente jogar a Série B aqui. Quero ver se ele vai jogar a Série B. Eu não vou Mas não vai cravar nem não, jogar porque mais. também ali o Z4 ali tá muito, assim... Né, o primeiro que tá fora do Z4 tem 9 pontos, né? Por exemplo, se o Grêmio ganhar, vai a 12. Chega a pontuação do São Paulo. O esporte, Sabe do Botafogo, então tá difícil. Sabe Calma. aquelas pessoas, família que vai viajar, aí o pai fica até 4 da manhã acompanhando o site da Gol, da TAM, pra poder comprar passagem barata, poder viajar? Tá igual o esporte com a Série B. Ele tá ali, na hora que, primeiro convite, o esporte tá pegando bem mais barato. Que quer cair, o esporte quer de qualquer jeito. Esse esporte Ele tá difícil quer ali. cair de que o esporte não abre mão na Série B ano que vem. Entendeu? Esporte... A sorte desses times que vai ter a parada no meio do ano agora, né? Por causa do Super... Aí dá pra arrumar a casa. Fábio E, falou e aí pode mudar a situação ali, pode... Lembrando que o Sair. Brasileirão Essa é a para. vantagem. Série B, Série não C, Série D para. não para. E o Fábio falou coisa bacana, que além da pausa pro Mundial, vai ter a janela, né, cara?
Janela de Janela também do ano. transfer Então, é pode Mas ser essa, uma por chance exemplo, de- essa janela aí pro esporte, o que o esporte pode conseguir, gente? É Cara, o difícil. Lucas Lima ganhou 1 milhãozinho ali fácil, velho. Será que não? Cara, Pegar um destaque ali da É, Série B, é o que a talvez, gente pega uns falou. carinha, mas um É o destaque que a da gente Série B falou é caro. aquele dia que tava aqui não lembro, o Rodriguinho, acho que na nossa resenha, foi a última. Não, com o Douglas. É melhor você ter um de 1 milhão ou 450? Depende, se de 1 milhão for o cara que Mas resolva... Lucas Lima, Não, aí não é esse é cara. muito dinheiro, ele não vai resolver o problema do esporte. Ele não bom vai que resolver. ele é bom de bola, só que não é o cara que chama pela responsabilidade. Não é o cara que vai botar a bola aqui, deixa que eu resolvo aqui. Não vai ter Ele não é esse não é o finalizador. perfil dele, esse cara. Ele, não é o perfil ele dele. é um 10 clássico, é igual aquele Everton Ribeiro lá que jogou no Bahia, que jogou no Flamengo, tá no Bahia. tá no Bahia Entendeu? jogando bem. Jogando bem. Então, Então ele é um aquele camisa jogador 10. clássico. O Everton Ribeiro, ele tá como camisa 10. Esse é o jogador clássico. ele Camisa tá- 10. Ele não Craque, tá mais é como... Lucas Lima, Everton craque. Ribeiro, Tava no Flamengo, Arrascaeta. que ele jogava mais aberto, né? Mais Com aberto, mais Arrascaeta. velocidade, a idade puxa, chama, e ele tá, ou seja, mais um pouco mais recuado, ele não consegue flutuar no campo todo, nos dois lados, então ele tá ali centralizando, e é uma peça importante. Se o Everton Ribeiro tivesse no Flamengo, sem espaço, foi o que aconteceu, né? Por isso que foi pro Bahia. Mas o Everton Ribeiro, né, que é o próximo jogo... Não, já a gente vai falar já do Bahia, né? Mas Vamos falar pra gente correr. vamos correr. Corinthians 1, Santos 0. Corinthians tá chegando. Ah, pra mim é enganação. Assim, Não o chega Corinthians não lugar acho que nenhum. não briga pelo... Né? Ali, talvez ali chega ao quarto lugar, mas assim, Ele vai Corinthians... chegar longe, sabe onde vai chegar longe? Corinthians na Sul-Americana, Sul-Americana e Copa do no Brasil. Pode Que é o ser meio chegue do longe. ano, né? Vamos ver o que o Corinthians vai fazer aí de mata-mata. contratação. E, cara, a gente sabe. Faz uma loucura aí que nem o Mendes aí da vida. E outra, Contrata um. a gente sabe, querendo ou não, o Corinthians dentro de casa ele é chato de ganhar. Sim, Itaquera é difícil ganhar ali. É chato de é o jogar fator ali. casa, então ele vai Fator ganhar. casa, Então, então no tipo assim, ele mata-mata vai... da vitória. Acho que o Corinthians acha que ele tem elenco, o Brasileirão não vai Pois contratar é. ninguém e vai ficar na mesmice ali, Sul-Americano no máximo. Não, mas o máximo, time do Corinthians, assim, no papel não é ruim. Mas e aí? Aí você tem o Yuri Alberto se machuca, o Depay se machuca, entra quem? Pois é. Entendeu? Quem jogador de posição de Até hoje vai reserva ter ali. time Romero Cê- ainda, desde 2014. É diferente do Palmeiras e do Flamengo. Se machucar, você entra ali, olha ali, tem o Cebolinha. Você olha no Palmeiras ali, tem o Vitor Roque, que é um reserva de luxo, já tá como Aham. titular, já tá fazendo gol. É diferente. Você olha pro banco e já tem um cara na Mas é posição uma coisa dele. que eu quero criticar aqui, porque é o seguinte. Porque eu sou flamenguista, mas eu tenho raiva do Flamengo mais do que do rival, do Bochecha. Porque é o seguinte. Por que a mídia bate mais no Flamengo do que nos outros? Porque os próprios torcedores fazem que isso aconteça. Cara, se o Flamengo ganhar de 1-0 do Bahia, igual ganhou de 1-0 do Táchira fora de casa lá, e no final tomou bola na trave, os caras passam 3 meses falando, mas tomou bola na Começa a trave do meter o Táchira. pau. O Palmeiras não. O Palmeiras ganha de 1-0, jogando mal, a torcida abraça. 3 pontos, meu amigo. Quando o Flamengo não mudar essa mentalidade, tem que dar Abraça show. depois da reclamação do Abel Ferreira, né? Ah, que tem que dar show, tem que dar show. O cara não tem que dar show, cara. É 3 pontos, velho, entendeu? E o Flamenguista acha que todo jogo tem que ser 4-0. Não é assim que a banda toca, entendeu? É igual você fala aqui, ó. A mídia tá estraçarando o Juninho, atacando o Flamengo. Realmente é uma merda. Ele custou Veio do 5 Karabag. milhões. Já ouviu falar Karabag? Ele custou Nunca ouvi 5 falar. milhões só. Até o Paysandu é mais famoso que o Karabag. Ele custou 5 milhões pro Flamengo. Tudo bem. É aquela merda lá. Agora o Vitor Roque, agora que tá jogando, Agora custou que- 25 milhões. Aquele Felipe Anderson. 5 sei vezes lá a mais. também. Cadê o Felipe Anderson Agora do que veio Palmeiras? do ano passado. Agora Entendeu? que tá jogando uma Por bolinha. que o Palmeiras tem essa paciência e o Flamengo não tem essa paciência? Entendeu? E acabou. O Flamengo não é o melhor elenco do Brasil. O Flamengo é um elenco normal. Entendeu? O time a ser baixo desse ano é o Botafogo, que lá tá o campeão da porra toda. Entendeu? Tá defendendo o É, título, defendendo o né? título, Mas pô, difícil, com toda a sinceridade. E Difícil. 2x1 Bahia fazendo o gol do Vitória 2x1. Bahia Pois, bem. e Bahia outro, bem. vocês estavam falando agora do jogador com a menos, né? Pra virar e tal, que foi a questão do Botafogo lá contra o Atlético, mas o Bahia teve um a menos logo no começo do jogo. Foi o 2x1. E como pode, né? Tipo, o Mas em Bahia casa, com um a né? menos, Em casa também, né? meteu 1-0, né? Aí o Vitória depois teve um cara expulso já no final do jogo. Mas assim, o time do Bahia, em relação ao Vitória, o time do Bahia é bem melhor. Vitória tá ali também, tá
tá perigando ali, 5 tá fora minutos, das... O tá- Jean Lucas foi expulso 5 minutos de Pois jogo. é, no primeiro jogou, tempo. e jogou bem. Eu dou, assim, parabenizo o Rogério Ceni, mesmo com a menos, o time atacando o Vitória. Ganhou do Palmeiras, não foi? Oi? O Bahia ganhou do Palmeiras. Ganhou do Palmeiras, a única derrota 1 a 0 também. única derrota do Ele é o Palmeiras cara- no campeonato, única derrota. Aí, Então- Por isso que eu falo, aí a galera fala que técnico ganha jogo. Cara, calma, experiência, tranquilidade, ganha jogo. 5 minutos de jogo que você perdeu um jogador. Não, e o Rogério Faz Ceni tá totalmente quanto diferença. tempo lá no Bahia? Já tá desde 2 anos 2000 agora. e- Desde o 2023 Aham. ou 24? 23, 24. 24, começou ano passado. Foi. Então ele conhece a equipe. Sim. E aquela coisa, né, que vocês já falaram aqui em outros programas, da questão da SAF. O Bahia, a SAF é City, né? City, Então, tipo sim. assim, se o City quiser, City tem dinheiro. Se a City quiser, Bahia, vamos ser campeão, vai ser campeão. vai ser campeão. Como agora eles não vão participar do Super Mundial, vão ficar Vai um mês reforçar o aí elenco, treinando. vai reforçar o elenco. Reforça, vamos. O Rogério Ceni chegar, eu quero peça tal. A gente tá ali, ó, brigando. O Bahia hoje tá em 6º colocado. Se colocar umas 4 peças importantes ali, Isso. o Bahia chega pra brigar. Chega a brigar. Chega pra brigar assim, feio. É um E time fora que assim, o organizado, é um time Bahia, se eu não me organizado. engano, na Libertadores, depois a gente vai. Na Libertadores tá brigando, né? Vai tirar o Inter, você vai tirar o Inter. Vamos daqui a pouco pra tirar o Inter lá no Beira-Rio. tipo assim, é o momento que o grupo Tô cravando de City. novo. O grupo City, meio do ano, é o seguinte: foi que nem o Botafogo fez o ano passado. Trouxe o Almada, que. Luiz Henrique. Né, o Luiz Henrique já tinha vindo, né? Aham. Mas assim, trouxe o Almada, Alex Telles. No meio do ano foi o Almada, Alex Telles, o Alan. Se o Cuiabano Bahia- também jogou pra caramba. o não pode Cuiabano esquecer. é outra Era questão. Né? titular, aí chegou o Alex Telles Alex Telles, e isso. tirou a vaga dele. Virou Tirou a titular. vaga, né? Então, assim, se o Bahia se reforçar bem nesse meio do ano e vai ter o Mundial 30 para treinar, gente, Bahia candidata aí de... É um candidato aí para encher o saco ali. Sim. Não sei se vai ser campeão. Cravar campeão é difícil, assim. Mas o Bahia foi Mas campeão em Vai 88, brigar né? pelas 4 posições ali, você acha? Vai brigar. Eu creio que... Não, o Bahia tá brigando pelas 4 posições desde o ano passado, Ano e passado. retrasado também. Foi para Libertadores. Não, mas- pô. Né? Desde quando virou SAF, o Bahia Foi, tava Bahia ali, ó, tá. brigando, sempre ali entre os 6 primeiros. O Bahia sempre figura. Sempre figura entre os 6 primeiros. O Bahia é o time chato. Nem à toa que tá na Libertadores, ele foi pra Exatamente. Libertadores. Então, o Ele Bahia... passou tranquilamente na fase de grupos, na fase preliminar. E o Tranquilamente grupo... passou. Vamos- Juventude 1, Fluminense 1. Juventude tá no zona de rebaixamento. Não empatou em foi um mau casa. resultado pro Fluminense. É, Jogando foi não, fora, o foi Pedro não, Jocone é um... O Botafogo perdeu lá, né? O jogo horroroso do Botafogo, que foram os piores jogos do Botafogo no campeonato. Foi contra o Juventude e contra o Bahia fora. Foi esse ano já, Senhora, foi esse perdeu, ano. né? Perdeu. Um jogo assim feio demais. E tivemos também Flamengo 0, Botafogo 0. E aí, te fala agora ou deixa mais pra Vamos depois? falar agora. Vamos falar agora? Vamos Bazerão, Então vamos lá. Cara, o jogo que pra mim foi 1 ponto ganho pra cada time. Não foi 2 pontos perdidos. O que acontece? É onde eu falo assim que a Libertadores ela respinga muito na temporada. Que você pega o Palmeiras. O Palmeiras fez um classificado na Libertadores já, então ele tá tranquilo. A semana dele foi tranquila, recebeu o time em casa, ganhou tranquilo, botou reserva, não fez força. Você chega segunda-feira e pergunta para um flamenguense e botafoguense: olha, e vocês têm uma vitória essa semana, uma vitória e um empate, você quer fazer o quê? Empatar o ganhar do Botafogo? Eu falei, não, vamos empatar com o Botafogo. Assim, o Flamengo e o Botafogo jogou tudo que tinha, psicológico, tudo na Libertadores, pô. Não, eles estavam pressionados, né? O Flamengo tinha que Se o ganhar, Flamengo- né? se o Botafogo Flamengo e Palmeiras, se empata, perder, eliminado. você tava Se o fora, Botafogo- praticamente. O Botafogo teve um momento. Não, tava se o empatando, Botafogo perdesse... Tava fora. Tava fora, Se o empate... Flamengo perdesse, também tava fora. tava fora. Então assim, é dentro de casa, mas tem que pegar que o Botafogo pegou Estudiantes, pô. Não foi o Macaé, não. Estudiantes, time de Argentina, de Libertadores. Se empatou e quase que o Arthur fez aquela loucura, fez Foi um aquele golaço, entendeu? foi um golaço. Mas assim, foi jogo duro. Então assim, o Botafogo foi desgastado, pra você ver. O Botafogo assim, poderia ter feito mais. Exatamente. Só que chegou aquele que você acabou de falar, o 2-0 o resultado perigoso. É. Tava 2-0, aí Um deu uma pênalti relaxada. Um pênalti Aí roubado. pronto, aí ganha. quando arrumaram um pênalti lá, né? Inventaram um pênalti. Roubado. O Botafogo 2 a 1. foi garfado. E O Botafogo foi garfado Sempre, na né? Libertadores. então arrumou o pênalti ali,
foi 2-1, o Botafogo sentiu. E é o perigo de hoje contra o Vasco. Eu acho que o Vasco pode meter um 2-0, mas se o Operário achar um gol, dá aquela sentida. O time começa a tremer. Não Aí foi o consegue gol do virar, não. Palácios, né? Que foi um gol Se de tomar um gol pênalti, primeiro, quase o gol consegue virar, defendeu. É. Depois foi o empate, que eu falei assim, cara, Aí não é acabou. possível. Eu falei, não é possível. Mas o Botafogo aí, o jogo de intensidade, arrumou. Marlon Freitas deu um passe Maravilhoso. perfeito. Craque de bola, E o Marlon Freitas. Arthur, que era pra ia sair, né? Isso aí. Já dominou, driblando, dando uma caneta e meteu de chapa. O Arthur, né? Ele foi o melhor jogador nesse jogo, né? E ele O Flamengo também se desgastou. Quinta-feira, o tanto que Botafogo Lembrando jogou que a antes do quarta. passe ele ia ser Ó, substituído. O Flamengo não jogou com o Pulgar, machucou na quinta. O Alan machucou na quinta. O Arrascaeta não tinha condição de jogo. Ele não aguentava jogar domingo. Tanto que tava acabado, porque ele veio jogando muito bem. O Arrascaeta é artilheiro brasileiro, não. Pode ver, ele é o artilheiro Arrascaeta. Jogando muito bem. E aí no Flamengo não teve o meio campo. O Flamengo teve o jogo Botafogo. O Varela Flamengo não no jogou, meio né? campo. Não jogou, nem o Arthur também não jogou. Não jogou por quê? Porque tinha perna mais. precisou na Libertadores. É. Pô, convenhamos, cara. O Flamengo e Botafogo com o Arthur jogando. O Flamengo jogando com a Arrascaeta. É outro jogo. Ia ser o jogo mais. E não seria 0-0. Também acho que não. Não seria 0-0. Agora- E eu vou te falar, quando o Botafogo chegou, aí eu vi a escalação, aí colocou ala, eu fiquei assim, caramba. Eu Três pensava que o volantes. Arthur ia jogar. Eu Três pensava que o Arthur ia volantes, jogar. Botafogo veio. Eu falei, meu Deus, o professor Pardal, o pai, eu falei, vai inventar, hoje o Flamengo vai pra cima no Maracanã, mas o Alan nos últimos jogos Sim, não deixou tá o Flamengo evoluindo, jogar. jogou Marcou bem, marcou fechou o lado direito, né? Só que o time ficou preso no Aham. primeiro tempo. O Flamengo amassou os primeiros 30 Foi, minutos, o né? Flamengo Mas amassou. conseguiu segurar. bem. Aham. Né? A defesa do Botafogo, tipo assim, a dupla de zaga, o Davi Ricardo e o Jair, comeram o Pedro. Aham, concordo Pedro com você. Não viu Não viu jogo. não viu E jogo. me desculpa, assim, na minha opinião, a mídia convoca muito jogador. Eu não acho que o Pedro é para ser jogador ainda de seleção brasileira e nem o Igor Jesus na situação dele hoje, de jogo de hoje, né? Eu não vejo, acho que o Brasil ainda falta de um camisa 9. E o Pedro acabou de retornar, né? Acho que esse do são falei, quantos então. jogos? Falta uma sequência. 5 jogos? Agora que é o sexto jogo dele. Sexto jogo Mas ele dele. ficou quase um ano parado. Né? No outro Pois jogo é, ele sim, já eu acho que assim, deu uma esticada, já colocou a mão na coxa e saiu. para ser ele não pode forçar. convocado para uma seleção brasileira agora, acho assim, não tem outros melhores lá fora. Aham. Eu acho que o Ancelotti, assim, vai preservar, vai priorizar a galera lá da Europa, onde ele conhece, Sim. né? concordo com você. Apesar que tá na pré-lista, né? Mas assim, o Botafogo defensivamente no primeiro tempo conseguiu Sim, não anular, de mas ser- só que o time tava preso, né? Aí o Flamengo cansou, né? O Flamengo Aí cansou, o Botafogo saiu mais. aí saiu mais, né? Entendeu? Saiu mais, aí o Até time as, chances, equilibrou. até as chances foram parecidas. Você vê aquela do Marlon Freitas que ele chapou, o Rossi tirou. Sim. O Zé Araújo meteu uma também que o John tirou. Aquela que o Cuiabano bateu cruzado. O Alessandro bateu De igual trivela, também. né? Pô, o Alessandro também bateu igual. Foi muito parelho o jogo. Fica o meu elogio aqui aos dois times defensivos. E essa galera que não assiste jogo aí, acho que não faz a diferença. Cara, o Arthur e o Arrascaeta estivessem no jogo, seria duas equipes totalmente diferentes. Totalmente diferente. Ia ser, Totalmente não sei, diferente. uma vitória para cada um, não sabe. É. Poderia ter Um acontecido de 2x2, tudo, um né? 3x2. É, É mas aquela- só que aquela foi um coisa jogo que eu truncado. falo. Jogo Que trucado. marcação individual hoje não deveria ser no Pedro quando o Flamengo joga com o Arrascaeta. Eu acredito que seria muito difícil. Jogando com esses dois 10, né? Eu acho que, infelizmente, como todo mundo sabe, que não sou torcedor do Flamengo, não sou fanático, né? Muito pelo contrário, sou fanático contra o Flamengo. O Mas Flamengo com certeza, causa o esses Flamengo temores jogando nas com a pessoas, esses Arrascaeta, temores. você tem que colocar uma marcação individual na Arrascaeta. Porque senão o Pedro volta a ser artilheiro aí, se não machucar, né? Porque, velho, as bolas que o Arrascaeta joga na área ali, ele investe a bola em qualquer lugar, seria um jogo totalmente diferente. Mas assim, 0x0 foi ruim pros dois, né? Porque o É, Palmeiras ganhou. Eles ganhou. E teve deixou- uma vantagem aí, 4 pontos do segundo colocado. Oi? Segundo colocado, 4 O pontos, Flamengo né? tá 4 pontos do Palmeiras. Do Palmeiras. E eu Líder. agora eu vou cravar de novo. Duas coisas eu vou cravar. Se o Palmeiras ganhar do Flamengo domingo, acabou o campeonato. Já? Que a distância Vai demais, abrir, né? vai 25, abrir né? 7 pontos do Flamengo. E na outra rodada é Cruzeiro e Palmeiras. Se ganhar, aí acabou mesmo. E na minha opinião, o Botafogo, que eu tenho meu vídeo lá famoso falando que
O Botafogo hoje, cara, o Botafogo tem 12 pontos no campeonato. 12. Tá 10 atrás do Palmeiras. Não tira. Se você Difícil. pegar agora, 4 rodadas pra tirar 10 pontos. Se você pegar 10 rodadas passadas agora, 10 atrás, 4 atrás, eu fiz a conta ontem. O Palmeiras ganhou 9, o Botafogo ganhou 7. 2 pontos a menos só. E a situação que tá aqui, ó. 10 pontos na E o frente. Palmeiras não perde, é Não difícil. Vai perder, mas Então, perde assim, uma é ali. muito difícil, por quê? Porque você já O tirou Palmeiras vai confronto perder direto. 3. Mas lembrando que ele perdeu pro Bahia, de 1-0. Não, mas ó, normal. Mas, por exemplo, quando você perde, o que é perder de vista? É quando você perde confronto direto. Igual o Flamengo tá Confronto 4, direto é Flamengo. mas tem confronto direto. O Flamengo tem confronto direto. Então, 4, mas tem 6 pontos, pode ganhar. O Botafogo, se ganhar lá e ganhar em casa, vai empatar Não, 4 empatou. pontos ainda. O Botafogo empatou lá no Allianz. Foi o primeiro jogo. Empatou. Empatou. Então já foi confronto direto. Pior É. ainda. Ou seja, Mas Tá, vai 10 ter em pontos casa atrás. agora. tá, Pode mas vai tirar 3 pontos. Mas aquela coisa, o Palmeiras, ele tá com gordura. Tá com muita gordura. É muita Tipo assim, você vai ver o Palmeiras perdendo 2 jogos seguidos? Não Difícil. vai ver, cara. Ele pode Não vai. perder uma, empatar outra, mas vai ganhar outra. Vai ganhar outra. É isso que eu Esse quero é o dizer. problema. É Ele, isso que eu quero ele dizer. perde uma, empata outra Exatamente. e vai ganhar outra. Ou então vai perder uma, vai empatar 2, mas já vai ganhar outra, entendeu? Agora você vai ver o Palmeiras perdendo 2 seguidas. Não vai ver, não. Vai E ver, já não. classificado, Empatando já aí- praticamente classificado na Libertadores, Melhor economiza, fase, melhor campanha da Libertadores. inteira. economiza seu elenco ali Isso. e já E, ó, volta 100%. Palmeiras vai ser difícil mesmo, assim, pro Botafogo chegar, ele vai ter que fazer uma campanha, tipo, ganhar umas 5 seguidas, sabe? 6 seguidas, assim, sei lá, de 5 jogos tem que ganhar 4, empatar uma e forçar no confronto direto contra o Palmeiras e torcer, por exemplo, Cruzeiro ganhar do Palmeiras, vai ter que torcer pros outros. Cruzeiro e Atlético 0-0, Porra, brigaiado, danado. e o Cruzeiro cara. jogou bem, matou o jogo, poderia ter matado o jogo, É mesmo? amassou o Galo, e o Cruzeiro com o novo técnico Jardine tá embalado, conseguiu o Gabigol, no banco de reserva. banco de reserva, é o Entrou no 12º segundo tempo. jogador, né? Eu quero mandar um abraço aqui pro Marco Antônio, cruzeirense lá de Lafayette, né? A torcida do Cruzeiro está abraçada com a diretoria, né? Com o dono lá, junto com o técnico, que mandaram embora o Dudu. E o time tá arrumado. Lucas Silva tá jogando bola pra caramba. Fagner tá jogando bem bola pra caramba. Acho que, aliás, a zaga ainda tá se arrumando, Fabrício né? Bruno e O Cássio, aquele goleiro assim, né? Ele defende bem, mas dá umas falhadas, né? De Mas o vez em time- quando entrega paçoca. Matheus Pereira tá voltando a jogar bola. Aham. E o atacante lá do Caio Cruzeiro, Jorge. o Caio Jorge, tá Destruindo. assim, o time e ganhou do Flamengo, né? Do Flamengo. Ganhou do Flamengo, então assim, o Cruzeiro O Eduardo, que era do Botafogo, tá no banco também, né? tá no Lembrando que o banco, Caio né? Jorge colocou nada mais, nada menos que o Dudu e o Gabigol no banco. E o Dudu agora foi pro Galo, né? Claro. Já... Pois é, então, tipo, o Leonardo Jardim, ele tem experiência fora, né? Já eliminou o City na Champions, então assim, Diferente de outras equipes do campeonato que a galera manda fora de campo, ele recebeu, foi a chave, né, da equipe e fala, ó, coloca meu time pra jogar aí e o time tá indo. então assim, Tá eu acho nos que o Cruzeiro vai chegar, assim, não sei se é o fiel ali do que vai balançar ali que pode tirar pontos do Palmeiras, né? E vai ali complicar ali, né? Agora não pode deixar o Palmeiras distanciar. Eu acho que o Cruzeiro Verdade. vai estar brigando ali, vai ficar aí nesse bolo aí. Nesse e qual o bolo. próximo jogo aí que teve? Foi o Internacional e Mirassol. A vergonha do que faz Mirassol. O Internacional. Tava A 1x0 vergonha. da primeira Sol, né? 1x0 Mirassol, então ele Tá, empatou. Empatou, Internacional. O E Inter é uma como que tá vergonha. na Libertadores, né? O Inter Internacional, que tá vale perigando, né? de vaga com o Bahia no jogo da vida. Quem perder tá fora. Vamos passar aqui rapidinho aqui na Libertadores aqui, como que Vamos tá? lá. Vamos lá na Liberta. Vamos lá, grupo A. Tô aqui, o Universidade do Chile tá com 10 pontos, Estudiantes com 9, Botafogo com 9. Botafogo, se ganhar, Vai pra 12 e elimina classifica. a Universidade do Chile. Estudiantes vai pegar o Carabobo, que É. impossível o Estudiantes E aí, perder. casa, Em casa, já era. Grupo B tem o River Plate, o River Plate já tá Mas classificado, rapidinho, né? só volta no grupo A aqui. O Botafogo, o Universidade do Chile vai vir pra empatar o jogo. Pois é, não, Botafogo tem que ganhar. E o Botafogo tem hoje, ganhar. o Botafogo hoje, ele tá com certa dificuldade e tá mais com o jogo de transição. Igual foi com o Flamengo, recuado ali e partiu com o ataque. Rapaz, o Botafogo tem que ganhar e o jogo vai ser duro. Não, jogo duro, vai ser Jogo muito duro mesmo. difícil. Tem que ganhar, não Mas, tem empatar, assim, tá eliminado. Botafogo a- tá com 9 e que o dá esperança Universidade é que do Chile com 10. O Botafogo, ele tá evoluindo. Engraçado que ele começou contra o Capital.
Aham. né? Criou uma cor, tipo, meteu 4x0 no Foi. Capital, aí deu uma melhorada, aí depois do Capital pegou o Bahia, foi um jogo horroroso, mas aí depois meteu 4x0 no Inter, aí veio o Estudiantes e fez um bom jogo contra o Flamengo. Acabou com o Inter, velho. Então, tipo assim, o Botafogo tá vindo, assim, Embalado, acho que né? tá vindo embalado e o Paiva começou a encontrar. E vamos ver agora, quinta-feira, acho que o time vai estar time reserva contra o Capital. Aham. Acho que vai testar alguns jogadores, né, para pegar. O negócio é terça-feira contra a Universidade do Chile. É. Vamos lá, o grupo B, River Plate classificado, E né? aí, vai, o River Plate é foda, bicho. Não, River Plate 11 pontos time nojento, classificado. 11 pontos Do grupo classificado. B, né? Grupo Uhum. B. Eu acho que deve classificar. Independente do E aí vem o Vale. grupo Independente C. do Vale, vai ganhar do Guarani em casa e vai tirar o Universitário. Vamos ver. E o grupo C, o Central Córdoba. Flamengo E o tá Flamengo? classificado. O Flamengo vai Será? ganhar do Deportivo Lanterna. Tátira é lanterna, gente. Vai- Me desculpa, Ah, não tem como, é E impossível. se perder? E se o Flamengo fizer 4x0 É que nem, vamos lá, é que nem o Capital tirar o Botafogo aí quinta-feira, é difícil. Não, mas Ah, não. quatro, O Flamengo não perde, não. O Flamengo Então, classificado. desculpa, todo Eu digo respeito. mais. Tá bom. A Laú vai ganhar. Veremos. A Laú vai ganhar do Córdoba de 2x1. Nunca O Flamengo torci vai ser contra, líder. nunca critiquei, nunca. Lá, Ele vai acho que ser lá líder. A Laú ganha lá do. É o jogo da vida dos Nunca dois. fui Mas é que tá, se o Flamengo, como é que tá aqui, saldo de gol? O saldo de gols. Nunca torci pro Táchira na minha vida. Como que Nunca. fica? de Se gol, o saldo de Laú gols, olha ganhou, só. Se o Laú ganha. O Flamengo ganhar 2x0 da Laú foi bom, por quê? Porque mantém a Laú viva. Então a Laú tá com 1 de saldo. Se ela vencer de 1x0, vai empatar no saldo de gols. Um gol de diferença, né? Você tira um saldo de gol do Córdoba e vai pro. Se ganhar 2x0, ele elimina o Córdoba. E o Flamengo tá com 2. Se o golear, Flamengo vai só pra. precisa só ganhar 1x0 já tá dentro. Se o Flamengo ganhar, tá dentro. Só que o Flamengo ganhar de 2 ou 3, aí vai pra. Se o Vai, Flamengo pode ganhar ter de 1 a primeiro. 0 tá dentro. Não, 1x0 o Flamengo tá dentro. E se o LDU ganhar? Não passa o Flamengo por causa do saldo de gols. Porque o Central Córdoba tá com 11, aí o Tá LDU com vai pra 11, 11. aí o Córdoba sai. Entendeu? Mas assim, o Flamengo ganha. Pode ficar os 3 com 11 e deixa no saldo de só gols. de gol, né? Só porque Não é é- confronto direto não, né? Primeira coisa não, né? Só Não, porque não. o coitado do Táchira tá com 0 pontos. Não, já era. Vamos lá, grupo Cuidado D. que o Cruzeiro, Tem o São Paulo o Cruzeiro classificado. tava eliminado lá no Sul-Americano. Agora, e só uma ganhou. observação. Só uma observação pra quem não entende de futebol. Fala que camisa não pesa. Olha o São Paulo, cara. E esse Todo grupo... ano o São Paulo, com o time mediano, chega na Libertadores. Não, O São Paulo no passado, vou te falar. Se o Lucas faz aquele gol de pênalti contra o Botafogo, que perdeu o pênalti, isso Mano. bateu lá no Morumbi, lá na Avenida São Paulo, na Avenida a bola Paulista. Foi lá na Avenida Paulista. E O o pênalti Calero do não faz Calero, aquele pode gol ser. embaixo da trave. sim, nossa, ali foi... Tinha tirado o Botafogo e o São Paulo, quando você tirar o Penharol, ia ser Perdeu o campeão. São pênalti, Paulo. veio uma segunda bola. Mas, o cara perdeu tava embaixo. predestinado Como é que pra pode? ser campeão, né? Porque Eu falo assim, o jogo como- no Rio, Botafogo era pra ter metido uns Uns 4x0, 4, com todo era. respeito, Mas assim, era. mas era pra também, Era. mas foi 0x0. E ali foi... É pra E dar foi, emoção. Sim, sim. Mas eu falo assim, o que eu quero dizer, camisa pesa, pessoal. Camisa pesa, não adianta. São Paulo, pode ver, vai chegar de novo esse ano. Vai perder para um time melhor, não tem jeito. Mas São Paulo todo ano é quarta, semifinal e perde brigado. Mas quando eu vi esse grupo São aqui... Paulo não entrega o Mas osso quando eu vi pra esse final. grupo aqui do São Paulo, quando teve o sorteio, eu falei, cara, São Paulo tá Não vai- complicado. não vai Mas passar. aí, caramba, cara, São 11 Paulo, cara, pontos, São o time Paulo com não perde fora de Libertad, casa. aliás, Aliança Lima. Entendeu? Grupo E. Racing 10, Fortaleza 8, Atlético de Atlético Bucaranga. Bucaramanga. 6. Se complicou, é pra ter ganhado o Bucaranga em casa, empatou. Cara, Se complicou. o E vai Racing ter vai ganhado o pegar a Racing foto. lá, cara. Nossa Se o senhora. Fortaleza não ganhar, Ah, Mas só que pega o Colo-Colo, né, fora, né? O Colo tá eliminado. Pô, é Colo-Colo, né? Vai que o Colo-Colo tem um pontinho ali, aquele, pelo menos uma vitóriazinha, né? Pra não... fechar com respeito, né? Pelo menos, assim... Colo-Colo Ah. tem nome, mas... então, último É. lugar, rapaz. Vocês estão confiando que o Flamengo vai que o cara faz um pix lá, o ganha do Flamengo que eu faço um pix aí. Gente, difícil. É assim, é só tá se for uma bom. tragédia, mas Aham. E não pode agora, acontecer nada, o né? grupo F, que é o grupo da morte, né? Pois é, nossa Atlético senhora. Nacional 9, Internacional 8, Bahia 7 e Nacional do Uruguai 4. Não, e o jogo vai ser Internacional Caramba. e Bahia. O Nacional já era. Quem ganhar, tá, Ó, quem ganhar Internacional tá e dentro? Internacional e É Bahia. o que eu falei. É o Internacional se jogo, empatar, Bahia não vai. Bahia não vai. O Inter joga com empate. Joga Mas com o Rogério empate. Ceni vai fazer. Everton Ribeiro vai voar, acabar com o jogo. Caramba, vai ser aqui. O Nacional Digo tá. mais, o jogo vai ser 3x2 Bahia. O Atlético Nacional tá classificado. Ele pode até perder Pode aqui. até perder. Pode até perder. O Classifica Atlético Nacional esse- tá. Porque os dois se matam. É, os dois se Internacional e Bahia matam. Nossa, vai Então, ser um jogaço, viu? Quarta-feira, 19 horas. Vai jogar. Vai Se ser você um pegar jogaço. pelos E é um últimos- grupo da morte, né? O histórico dos Jogo da últimos jogos do Bahia
E você, assim, como o Botafogo teve aquela arrancada ganhando do Capital de 4-0 de lá pra cá, e o Bahia vem jogando bem, ganhou do Sim, Palmeiras, pouco, ganhou já com um jogador ganhou de um com a um jogou menos a agora, a menos gente desde o acabou de falar. começo, sim. Eu Só que acho o que Internacional nos últimos jogos não dá, tipo assim, eu eu, se cravo fosse aqui que o Bahia torcedor, ganha, a situação do e Internacional vai é ganhar bonito, vai crítica. ganhar Vai ganhar. fácil. Eu acho que foi 3-2. Mas 3 a assim, 0 né, Bahia. vamos ver, né? Grupo Se G, o Everton Ribeiro chovendo for molhado jogar, aí, né, Palmeiras classificado. aquele derby nossa clássico. senhora, 15 pontos, gente, melhor É. campanha, né? E o grupo H também que serve pra nada. Velho também. Penharol. Penharol, Antônio Bulo, Nossa. Olímpia e Penharol classificado. Engraçado, o artilheiro da Libertadores é o Barcos. Lembra do Barcos? Acabou já, viu? 41 pontos. Acabou já que Vélez e Barcos, Penharol né, que vão fazer jogo de compadre. Tem quantos anos? 50 anos, Barra? Uns 40 anos. 41, O Alan 40. Patrick tem 5 gols. É. Caramba, é aquela coisa, Manda né? ele lá no fogão, né? Vamos ver, né? Falar em fogão, só queria dar um adendo aqui. O Crystal Palace foi campeão da Crystal Copa da Palace. Inglaterra. Com o John Ganhou do Manchester City de 1-0, jogão. E Final pra da você Copa ver do como Rei lá, o Copa John... da Inglaterra. Copa da Inglaterra, seria a Copa do Brasil aqui. E como o John Textor é pé quente, né? Foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores e com o Crystal Palace, que seria tipo um Goiás da vida, foi campeão. Campeão. É isso aí, vamos ter que encerrar, né? Dá mais 5 Encerrar. minutos? Tá no limite. Vamos lá. Fabão, agradecer aí nosso amigo Bochecha. Galera, quero agradecer primeiramente vocês de casa aí, que estão curtindo, compartilhando, dando like pra nós aí. Se inscreve no canal, não deixe de nos apoiar. Se esse projeto tocou no seu coração, galera, vamos compartilhar, vamos contribuir. Tem o QR Code Pix nosso aí, dá aquela moral pra nós. Agradecer o nosso amigo botafoguense Fernando, Obrigado. chamado Gostou? Sentiu à Bochecha. vontade, Bochecha? Adorei, quero participar aqui mais vezes aqui, eu quero agradecer a sim. todo mundo, né, o público, né, a galera botafoguense, a galera também do Flamengo, do Vasco, Fluminense, São Paulo, do Brasil todo, capital, Gama, Brasiliense, né, apoiar o futebol aqui do DF. E espero falar do Mundial, né, de clubes, daqui um mês a gente vai falar. E é isso, qualquer coisa peço desculpa por algum A comentário. gente podia Muito fazer, obrigado. fazer umas lives nesses jogos do Mundial aí. A gente fazer umas lives bacanas, hein? Vamos patrocinar nosso projeto aí, galera, pra gente poder Cara, fazer traz uma sua live marca aí. pra cá. Traz sua marca pra cá. Vamos aqui no telão aqui, ó. Entendeu? Vamos trazer sua marca aqui, uma bet Apoiar nosso aí. produto. Qualquer podendo bet dessa aí, patrocinar a gente faz uma gambira boa aí, tá tudo certo. É não? Pessoal, Lembrando, obrigado. Eu vou me despedindo aqui, depois eu despedo. Obrigado pela força. O Instagram tá bombando. Vão lá, Fala Mais Não Joga. Compartilhe nossos vídeos, compartilhe nossos stories. Estamos agitando todo dia lá. E tamo junto. quase Valeu. 90 mil visualizações. Desde que começou o canal. Graças a Graças a vocês Deus. e graças a Deus, Nós é temos um claro. vídeo no YouTube com mais de 28 28 mil. visualizações. Né? Falta só se inscrever. Se inscreve lá pra nós, dá essa força aí. Valeu, Fabão. Falou, galera. Obrigado.